Fala comigo, bebês! Vai começar mais um Pod Peter. É isso mesmo, assuntos que precisam ser falados, que são comentados, mas ninguém coloca na mesa. Aqui no Pod Peter, a gente fala sem papas na língua, você sabe, né? Bebê, e eu quero primeiramente agradecer os meus parceiros patrocinadores, que são a razão desse podcast acontecer. Agradeço aqui a Decom Pré-moldados, né, do meu amigo Ronaldo, qualidade e economia para a sua obra. Cleantech, do meu amigo Elias, o tratamento premium que o seu carro merece. Bebê. Também meu amigo Dr. Ícaro. Dr. Ícaro transformando sua autoestima através do transplante capilar. Vocês já sabem, né? Eu uso e recomendo. Ó, tá aí, ó, tá nascendo os fiozinhos já. Também quero agradecer Construrama, do básico ao acabamento, há mais de 44 anos ajudando a construir sonhos, do meu amigo Diego e da Laura. E também os nossos parceiros apoiadores dessa causa aqui, desse podcast: Auto Minas, Leal Imports, Estância Carnes, Central Ar, Gráfica Araújo e Mais Cred. Muito obrigado a todos vocês que fazem esse podcast acontecer. Gente, e o assunto de hoje é um assunto mais em alta que pode falar aí. Eu só não deve estar mais em alta do que Copa do Mundo, né? Mas tirando isso, bebê, esse assunto está mega em alta. A gente vai falar aqui, meu amigo, Mounjaro, emagrecimento, hormônios, suplementação, de tudo isso e um pouco mais, sem papas na língua, viu? E o cara que eu tô aqui é um convidado mais do que especial. Esse cara aqui, meu amigo, médico, especialista em emagrecimento, reposição hormonal, palestrante, mentor de médicos, mais de 8.000 pacientes atendidos e mais de 10.000 quilos eliminados em todo o Brasil. Mais de 10.000 quilos, gente. É um caminhão de gordura que esse cara eliminou. Você tá doido? Fundador e CEO do Instituto AG, o maior centro de emagrecimento e longevidade do interior de São Paulo. Cara, o cara é referência mesmo, hein? Com mais de 12.000 pacientes atendidos por ano na clínica desse cara. Eu estou aqui hoje com Murilo Abdala. Seja muito bem-vindo ao Pod Peter, bebê. Obrigado, meu querido. É um prazer enorme estar aqui com vocês, viu, cara? É sempre bom. É incrível, assim. Fica até sem graça, né, bicho? Depois de uma introdução dessa, assim, rapaz, fica até sem graça, né? Mas é isso aí, cara. A gente tá na área faz um tempinho aí, vem fazendo um trabalho bacana. Graças a Deus, só crescendo, só aumentando. E se Deus quiser, vai prosperar ainda mais, né, meu irmão? Tenho certeza. Essa nunca é demais, né, rapaz, cara? Gente, o cara, falar um negócio pra vocês. O cara é cuiudo, o cara é diferenciado. Eu falei assim, eu quero ver você gravar esse podcast com uma garrafinha de cerveja aqui. Ele falou assim, pega lá, rapaz, eu vou mostrar pra vocês que tem muita coisa aqui que é só conversa e a gente vai mostrar o que é a real mesmo. E eu, pera aí. Eu falei pra ele pegar uma ultra. Agora eu já ia apresentar a minha esposa, né, gente, que tá aqui, ó. Prazer, pra quem não me conhece, eu sou a Milene, esposa do Peter. Que a pessoa que é meio atropelada, ela fala um pouco demais, né? Vou com calma, pode deixar. Gente, então, ó, hoje minha esposa está aqui do meu lado para apresentar o podcast junto. Ela que é também uma pessoa que gosta desse assunto, tá por dentro, já tomou Mounjaro, né? Então, será? Sozinho ou com o médico, né? Igor sabe? Mas vamos lá, chega de conversa fiada e vamos falar aqui o que realmente vocês querem saber, né, gente? Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Dr. Murilo Abdala, viu, gente? Pra quem não sabe, ele é de Iturama. Pé roxo, rapaz. Aqui. É de Iturama, mineirinho igual nós. Com orgulho, e cara. Atende em São José do Rio Preto. Você tá morando em Rio Preto? Quantos anos já, doutor? Cara, eu saí daqui de Iturama, fui pra Uberaba, fiquei 12 anos em Uberaba, depois fui pro Mato Grosso, voltei pra Rio Preto, fui pra Rio Preto em 2016, cara. E aí fiquei 2016 até 2020, 2 anos em Bauru. Voltei para Rio Preto, gostei demais de lá, cara, montei a clínica. Então, enfim, falo desde 2016, né? O cara deve ter uns 80 anos, né, gente? Você somou aí 12 anos ali, 6 anos ali. Rapaz, e da onde que veio essa vontade de entrar nesse segmento, né, nessa área da saúde, né? Por que você resolveu? Cara, isso é um negócio engraçado, viu, Peter? Porque assim, eu nunca quis ser médico, né, bicho? Lá em casa... Ah, você não queria ser médico? Não, cara, nunca quis ser médico não, bicho. Meu pai é empresário, assim, né? Lá em casa a gente não tinha ninguém de referência médico, né? Só que eu sempre conto essa história, meu pai, ele fala que ele sofreu demais na vida, falou, você vai virar médico, pelo menos fome você não passa igual eu passei, né? Então ele meio que obrigou os filhos tudo a fazer medicina. Minha irmã era apaixonada e eu fui meio que na onda ali, né, cara? Entrei na medicina,
tentei largar umas 4 vezes, cara. Louco, ué. Não gostava nem na bala, tentei largar no primeiro mês, aí ele, não, fica pelo menos um semestre. Aí tentei largar no segundo semestre, ele não deixou. Aí ele, cara, entra pelo menos no segundo ano. Aí quando eu decidi largar, ele falou assim, então beleza, pode largar. Aí eu conheci minha esposa na faculdade, né? Aí eu não saí por causa dela. Então eu brinco que eu só formei por causa da minha esposa, porque senão eu não tinha formação. Rapaz do céu. Que bênção que foi na sua vida, hein? Senhora, o nome dela é Vitória, né, cara? Minha mãe brinca que é a Vitória na vida dela e da minha, né? Então é verdade. Graças a Deus, caramba, hein, velho? Rapaz, e o cara é um excelente profissional. Tá vendo como é que é o destino, gente? O cara nem queria ser médico e hoje o cara tá aí voando, né? Como médico e fazendo aí a alegria da humanidade, né? Da mulherada, vai mais, hoje em dia quem é mais homem, mais cara, mulher. Hoje tá bem misturado, sabe? Quando eu comecei, né, na área, era mais mulher que procurava, e eu brinco que a gente atendia os homens que a esposa trazia. Então a esposa ia lá, gostava do tratamento e trazia o marido. Hoje em dia não, hoje cara, trazem muitos homens, buscam a gente lá, cara, ainda mais por conta dessa parte do hormônio, né? Então, são vários homens também. Muito, né, cara, muito, porque hoje foi difundindo mais a informação sobre hormônios, então a gente consegue trazer aquele cara que, pô, tava 10 anos sentindo uma coisa, mas não fazia ideia, aí hoje com a tecnologia, com a informação, a gente consegue levar pra eles aí, e o cara fala, pô, vou procurar. Então hoje, assim, hoje a gente atende de tudo, cara, lá, desde criança também, né? Temos muitos pacientes ali que começam com 10, isso, cara, 10, 11 anos de idade, né? Infelizmente, assim, mas né, cara? A criança vai lá pra quê? Pra crescer mais a estatura ou pra emagrecer também? Criança também pode fazer esses tratamentos? Cara, hoje a gente trabalha muito no emagrecimento, né? Assim, né? Nós viramos referência no ramo de emagrecimento mesmo, foi o que construiu o nosso nome ali. E hoje a gente atende bastante criança para emagrecimento. Infelizmente a obesidade é uma epidemia, né? Todo lugar que você vai, cara, cada vez mais pessoas obesas. Só para tu ter uma noção de um dado bacana assim, hoje no Brasil nós temos 56% da população em sobrepeso e 32% em obeso, cara. Ô, louco. Então, cara, assim, eu gosto de dados, viu? Tudo que você puder falar de dados eu acho interessante. Não, cara, para tu pensar, se você jogar 33% da população para 220 milhões de brasileiros... Nossa, é gente demais. Mais de quase 40 milhões de obesos aqui dentro do Brasil hoje. Cara. É absurdo, assim, se você jogar para país igual os Estados Unidos, hoje é 50% da população é obesa. Isso entra criança junto também. E isso entra criança. Então, assim, a gente está tendo um crescimento muito... Hein? É porque você soma, né, todos os fatores, né? Você tem um fator genético da obesidade que não é tão relevante igual as pessoas pensam, mas existe. Mas o principal ponto que nós chamamos é epigenética, né, cara? Que é a interação dos teus genes com o ambiente em que você vive. Então, geralmente, pais obesos vão ter filhos obesos não porque passou o gene, mas porque o ambiente... molda a criança também a ser gordinho. Molda a criança a ser gordinho. E então, durante muito tempo isso daí foi uma questão, falaram que era uma questão genética. Isso. Né? Ah, porque genética, não. Aí a pessoa até ficava usando essa desculpa, né? Não, porque eu tenho genética de gordo. Então eu vou ser gordo e porque minha família todo mundo é assim. Perfeito, mas cara. é o ambiente que... Hoje a gente sabe que é o ambiente, assim, né? Porque todo mundo, cara, a gente tem gene pra tudo. Mas se você não se expõe àquilo, esse gene ele não vai se expressar. Então, vou te dar um exemplo clássico. Todo mundo aqui tem o gene de câncer de pulmão. Mas se você não fuma, tu pode nunca expressar esse gene, mesmo tendo esse gene. E você não vai ter. Agora, se você começa a fumar, tu pode ter um câncer de pulmão. Então, todo mundo tem os genes em si, mas eles não se expressam. Agora, quando você se expõe num ambiente, tu vai ter a expressão desse gene e tu pode desenvolver um quadro de obesidade. Então, hoje a gente fala nesse conceito que chama de epigenética mesmo, que é o ambiente, né, cara? O ambiente molda tudo, né? Nossa. Molda o jeito que a gente pensa, molda o jeito que a gente vive, molda o jeito que a gente come. E modo o jeito que a gente faz essas relações, né? Então, assim, pais obesos tendem a ter, né? Tanto que a gente pega... Hoje, a maioria dos pais que chegam de criança pequena para tratar com a gente, o principal motivo... O cara fala, bicho, eu não quero que meu filho seja obeso. E eu sei que se... E o pai era? E o pai era. Aí ele fala, cara, eu sei que se eu continuar obeso, meu filho vai crescer num ambiente onde ele vai ficar obeso também. E eu não quero que ele sofra o que eu sofri na minha vida, sabe? Então, tá criando uma consciência maior. Mas esse fator genético, ele é muito pequeno, sabe? Muito pequeno. É muito mais o ambiente mesmo, cara. Nossa, esse muito é mais o bom, ambiente. Cara, e assim, antigamente quase ninguém falava sobre hormônio, testosterona, emagrecimento, essas coisas, né? Mas hoje parece que tá todo mundo falando disso, né? Na academia, na internet, nos podcasts, nos grupos de amigos. E assim, o que fez com que tudo isso ficasse um assunto do cotidiano e todo mundo quer falar sobre isso e essa enxurrada de informações, quais foram os benefícios que isso trouxe e os malefícios também? Vamos lá. Cara,
Eu sou assim, eu vou te falar, eu sou um cara muito a favor da informação, né? Eu acho que toda divulgação de informação é positiva. Isso surgiu muito, a gente teve um hype muito grande ali mais ou menos em 2015, 2016. Não sei se vocês lembram dessa época, mas começou a ter muita mídia em volta do fisiculturismo. Renato Cariani, Fábio Giga. Então essa galera trouxe muita mídia pro físico. Então despertou muito no brasileiro o interesse do wellness. Apesar de que o brasileiro, cara, por natureza, a gente já é inclinado para o bem-estar. Se você já viu aquelas fotos do Rio de Janeiro, 1970, que todo mundo era seco, bem na praia. Como o Brasil é um país muito quente, a gente fica muito sem roupa, né, cara? É diferente de país frio. Então o brasileiro ele sempre foi mais preocupado com o corpo. Então quando surgiu essa mídia, todo mundo começou a olhar. E com isso veio a divulgação de informação, as pessoas começaram a falar sobre hormônio e cada vez foi crescendo mais, né? Só que igual toda vez que você difunde, né, tu vai ter pessoas que fazem o bem para isso e fazem o mal. Eu considero positivo, viu, cara, essas informações. Por mais que às vezes a gente veja muita informação errada, tu tem muita informação de qualidade e você pelo menos leva o interesse para as pessoas que nunca tinham pensado nisso. É igual todo mundo fala assim, por que surgiu o interesse na obesidade hoje, cara, no emagrecimento hoje? Porque ficou mais divulgado, né? Hoje em dia com a rede social, tu vê pessoa... Antigamente, se a gente conversasse, era impossível um cara perder 100 quilos. Aí hoje na rede social tu consegue ver, acompanhar um blogueiro que o cara perdeu 100 quilos. Isso, e aí como tem muito blogueiro, muitos influenciadores que postam muito antes ou depois que emagreceu, isso influencia muita gente na vida das pessoas. Muita gente, até pro cara voltar a acreditar que é possível, né? Porque, porque estão vendo ali que é pessoas reais, que eram gordos, hoje estão mais magros, que pode ter uma vida melhor. Perfeito. Então eu considero positivo, cara. Tem muito médico que mete o pau assim, né, na galera, mas bicho, pra mim, assim, todo mundo trazendo informação, cada um do seu jeito, né? E tendo a mente aberta pra entender. Porque uma coisa é você postar uma coisa e eu chego lá pra você e falar, Peter, isso aqui tá errado, cara. Aí tu tem a humildade de falar assim, beleza, cara, foi mal. Vamos corrigir aqui e tal, tranquilo. Então eu acho que esse tipo de informação é sempre positivo ali, cara. Cara, e antigamente, a hora que a gente falava de anabolizante, a hora que a gente falava de... Hoje ficou bonito, né? Hoje é reposição hormonal, né? Antigamente era bomba, né? O cara tomava bomba, né? Então tinha... Eu acho até que é por isso que o pessoal tinha assim, vergonha, tinha receio de falar, né? Que usava, que tomava, porque era... Isso daí são dois conceitos diferentes, assim, né? Quando a gente fala, bom que tu tocou nesse assunto, já é um assunto legal, cara. Esteroide anabolizante é uma classe de medicamento, igual antibiótico. Entendeu? Tu tem uma classe de medicamento. Antialérgico. Esteroide anabolizante é uma classe de medicamento que fazem várias coisas dentro do teu corpo. E aí você tem o uso para fim estético e de performance, que aí é o que a galera chama de bomba, e você tem o uso médico para reposição hormonal, para ganho de massa muscular em paciente acamado. E aí a gente entra no termo mais médico. Só que eu acho bacana de falar, cara, que é a mesma medicação. É a mesma medicação. Aí o que muda é o quê? A dose? A dose, a indicação e como você faz o tratamento, entendeu? Pra que você quer? Pra que você quer. Então, assim, ficou mal falado. São vários motivos, né? Você tem essa parte da galera da academia que tiveram problemas e tal, e aí mancha muito o nome. Os caras tomavam trem de cavalo também, né? Tomava trem de cavalo, bicho. Nossa, loucura, eu já atendi isso demais, cara. Nego que chegava lá no meu consultório com um bujão de coisa de cavalo, sabe? Aí ele, o que você acha? Eu falava, porra, velho, negócio de cavalo. Aquilo sem instrução nenhuma. E eu vivi muito esse mundo, né, cara? Eu comecei minha carreira no fisiculturismo, né, bicho? Então eu comecei no fisiculturismo, cara. Mas você começou tratando fisiculturista ou você começou sendo um profissional? Eu comecei tratando fisiculturistas, né, cara? Eu entrei nesse mundo do fisiculturismo, assim, comecei a consumir, devia ter, cara, uns 15 anos de idade, né? Eu pisei na academia a primeira vez, eu tinha 11 para 12 anos. Então você começou... Como querendo ser fortão. Sempre. Cheguei a 118 quilos, cara. Hoje eu tô com 85. Então... Então tem essa... Tem umas marcas de guerra ainda aqui no corpo, cara. E tem esse viés mesmo que você teve já de partir pra essa área da saúde mesmo, que voltada à estética, ao corpo, né? Cara, aí foi porque como eu já era uma área meio de interesse, né? Na faculdade, a galera começou a me pedir, bicho, tu não me ajuda com dieta, tu não me ajuda com treino? Aí eu, vamos. Aí quando eu formei, eu falei, cara, eu já faço de graça, eu vou começar a comprar, né? Você pesava quantos quilos? Eu cheguei a 118, cara. 118? Esse foi meu auge. Hoje você tá com? Hoje tô com 85, cara. Ô, louco, você tá magrela. Tô magrela, cara, mas a bicho tem estria no braço inteiro. Cara, aqui, deu estria. No braço, até no bíceps. Meu Deus. Mas na época, assim, eu gostava muito desse mundo do fisiculturismo, né, cara? Eu era apaixonado, assim. Tratava muito atleta, né, cara? Acompanhava, ia em competição. Tive vários atletas aí que subiram pódio, viraram pró.
Então, assim, cara, muito bacana ali o João Ricardo, vários amigos meus. Cara, ali. e como é que você tomou esse tanto de trem e não ficou careca? Porque diz que cai cabelo e tal. Essa é uma das preocupações dele. Eu nunca fiz, né? Nunca tomei hormônio, eu nunca fiz reposição hormonal, para não falar que tomar bomba. Mas eu nunca fiz justamente porque, pra mim, né, eu tenho medo dos efeitos colaterais, né? Eu acho, olhando de fora, o cara cai o cabelo, eu acho que a pele parece que é grossa, parece que envelhece. Eu acho assim, é um dos motivos principais do medo das pessoas tomarem, usarem, é isso, né? É os efeitos colaterais. Com certeza. Como que funciona hoje esses efeitos colaterais? Cara, vamos lá. Dá pra não existir eles? Então, aí a gente separa, igual eu falei pra você, né? Do uso pra fim estético e do uso pra reposição. Hoje, cara, o uso pra fim estético ele é até proibido pelo CRM, sabe? A gente não pode prescrever como médico pra fim estético o hormônio, né? O trabalho que a gente faz, a gente fala que é um trabalho de contenção de danos. Tu pega alguém que tá usando e faz pra esse cara não ter problemas de saúde. Entendi. Você tem duas linhas de efeito colateral, né? Que a gente chama de efeitos colaterais estéticos e efeitos colaterais metabólicos reais pro teu corpo. Queda de cabelo, acne, crescimento de pelo, alteração de voz, aumento de clitóris, são efeitos colaterais que a gente chama estético. Não é que eles não são ruins, mas eles não vão te passar daqui, entendeu? Entendi. Tu vai ter queda de cabelo, mas beleza. Isso é um problema à parte. E você tem os problemas que realmente preocupam nós médicos, né? Que é alteração cardiovascular, aumento do ventrículo, insuficiência cardíaca, alteração renal, hepática. Então esses são os efeitos colaterais que a gente preocupa. Quando a gente fala em reposição, esses efeitos a gente não tem. Na verdade, a gente tem benefícios, não só benefícios. Para reposição hormonal, cara, hoje a gente tem dezenas de estudos falando que faz saúde cardiovascular, melhora a saúde de próstata, melhora a saúde do coração, dos rins, do fígado. A reposição, só a reposição, ela também traz esse efeito colateral. Por exemplo, cabelo. Pode trazer, cara, porque o que garante efeito colateral para tu? Quando a gente pensa em efeito colateral, a gente pensa em 3 fatores, né? Você tem dose, tempo de uso e você tem genética. Aqui a genética é o principal, cara. Nossa, o meu é... Quem tem genética pra queda de cabelo, cara... Mas no caso, assim, a genética é só pra queda do cabelo. No caso, igual acne... Também tem. Isso, também. Mas até o crescimento, assim, do clitóris? Até o crescimento do clitóris. Até isso também é genético. Isso é genético. É genético também. É porque, assim, ó, pensa que nós temos vários... Mudar a voz. Vamos pensar assim, ó, vozona grossa. O hormônio é uma chave fechadora. O hormônio é uma chave. Tu tem um monte de fechadura no teu corpo. Entendeu? Tu tem fechadura no teu cabelo, tu tem fechadura no teu rosto, tu tem fechadura no teu coração. A gente quer que essas fechaduras elas se liguem no lugar correto. Só que se você tem hormônio em excesso ou se você tem muita fechadura, é mais provável que ele se ligue lá. E aí você tem mais efeito colateral. Então, por exemplo, tem mulheres que têm muito receptor androgênico em couro cabeludo. E aí você usa um hormônio, mesmo em dose baixa, mesmo para reposição hormonal, essa mulher ela pode ter queda de cabelo. E aí a gente chama dos quadros de alopecia androgenética, que é o que acontece com o homem também. Caso. Que provavelmente é o teu caso, né? Ícaro é um grande amigo meu aí de infância, né? Que eu conheço o Ícaro desde que nós nasceu, meu parceirão. Ele não vai deixar fazer reposição, não. Ele fala assim, trabalho que deu para manter esse cabelo. Só que aí, nesses casos, a gente trata, né, cara? A gente tem hoje medicações que a gente consegue controlar todos esses colaterais que venham acontecendo. Tem jeito, então, de eu tomar isso? Ficar fortão. É muito pouco provável que você tenha o efeito colateral em reposição hormonal. Mas se você vier a ter, cara, todos os colaterais hoje são tratáveis. Todos a gente consegue resolver. Não, mas esse negócio assim, eu vou tomar um remédio, uma medicação para tratar uma coisa. E isso vai me dar um efeito colateral que eu vou ter que tomar outra coisa para... Isso não vai encher a gente de medicação? Sei lá, atrapalhar o estômago, o rim, fígado, essas coisas. O nosso objetivo é que isso não aconteça. No longo prazo, eu falo. Mas o nosso objetivo é que você não tenha efeito colateral. Então, por exemplo, o que nós fazemos muito no consultório? Nós temos estratégias, aí vem de experiência, de estudo nosso, mesmo de anos na prática, que nossos pacientes têm muito pouco efeito colateral. Então a gente não precisa dessas medicações. Por exemplo, eu quase não tenho mulher com queda de cabelo por uso de hormônio, quase não tenho mulher com acne. Eu nunca tive paciente com alteração de clitóris e de voz que ficou permanente. Já aconteceu, a gente trata, reverte. Então, isso, assim... então, tem reversão também. Em alguns casos, né? Você tem, assim, ó, o que é o aumento do clitóris e a alteração de voz? Esses são os colaterais piores que a gente tem pra mulher, que acontece pra homem também. O mais medo que ela tem é isso, Isso, né? Isso acontece pra homem. Por exemplo, eu trabalho com muito cantor. Parece que afina a voz, tem uns caras que afinam a voz, é verdade? Na verdade, engrossa, cara, a voz. O do homem engrossa? Engrossa também, igual a da mulher. Porque pensa assim, ó, sua corda vocal, ela é um músculo.
você gera uma hipertrofia dessa corda, aí você muda o timbre dessa voz. Eu tô pensando no negócio que eu não vou nem falar. No meu caso, assim, minha voz é bem fina. Seria nada mal ela dar uma engrossada. Mas isso é uma preocupação até Não, eu vou falar assim, porque eu sou desse. Já pensou se o efeito colateral do homem também fosse de crescer o bicho? Rapaz, aí meu consultório tava cheio, né, cara? Ai, do céu. O da mulher. Mas já que você falou disso aí, cara, eu vou falar um dado pra tu, então. Ah, não. Ó, aumenta, e você sabe o que mais aumenta, né, cara? Emagrecimento, bicho. Você tá É brincando. 3 ou 4 centímetros ali que aumenta no emagrecimento, cara. Cê Então tá acontece. brincando. Acontece, cara. Acontece. Galera, você não vai dar conta de atender esse tanto de gente, hein? O problema é que vai chegar lá pedindo isso, né, cara? O que vai dar de comentário falando assim, o meu primo mandou perguntar qual que é o endereço da clínica. Ah, o meu cachorro quer saber. Aqueles comentários. Acontece, viu? Caraca, velho. Você tá doido. É igual eu te falei, tipo, então assim, você tem duas fases, né, de efeito colateral, que é a fase, a gente chama de edema, que é como se tivesse inchado. E tu tem a fase da hipertrofia. Quando tá inchado, você consegue tratar. Agora, se hipertrofiou, aí não tem o que fazer, entendeu? Aí é pro resto da vida mesmo. Por isso que a gente vê muita gente assim com alteração. E isso é preocupação até em homem, né, cara? A gente fala às vezes, mas não precisa preocupar com a voz. Por exemplo, eu atendo os meninos, né, cara? O Diego e Arnaldo. Os caras são cantores. Como que tu altera a voz de um cara desse que vive da música? Nossa, é verdade, hein, cara? Então a gente tem que ter um manejo muito especializado ali em cima dessa droga, desse medicamento, pra tu não ter o efeito colateral, entendeu? Porque a gente tem que saber, né? A gente sempre fala que efeito colateral, na verdade, é assim, ó, cara, é pra quem? O que te incomodaria? O que não te incomoda? Porque pensa comigo, acne é um negócio ruim, você não quer ter. Não. Agora, se você tivesse sem libido, sem disposição, tu tá com humor depressivo, você não sai da cama, e aí você tem um quadro de acne, mas você melhora o resto tudo. É aceitável a acne. Você não se importa com a acne. Então, Exato. assim, a gente sempre pesa quadro-situação, né? O que a gente sempre Importante, faz... hein? Muito Risco-benefício, cara. Porque às Risco-benefício. vezes eu falo que a gente não consegue sentir a dor do outro. Aham. Mas às vezes pro outro, cara, bicho, tô cagando, fico careca aí, não tem estresse nenhum, entendeu? problema. Manda bala aí, porque eu tô bem demais, entendeu? Nossa, A gente tem verdade. que pensar no outro, né? Tanto que eu brinco que o papel do médico, né? Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Tu pode me falar as piores coisas do mundo ali, tu tá protegido pelo sigilo médico, então eu não posso contar pra ninguém. E o meu papel não é de julgar, cara. Meu papel é tentar te atingir o teu objetivo sem você sacrificar a tua saúde. E nós vamos achar o meio termo disso daqui, entendeu? Legal, cara. É. Que top, pensou. É, bicho, aqui não tem estresse não. Vai dar um Cara, jeito tem pra tudo, muito cara. assunto pra falar, hein? O povo que tá te procurando hoje, eles estão mais preocupados com a saúde ou com a aparência? Cara, ó, se eu te... 2 anos Não vem falar atrás... que é meio a meio, não. não. Eu quero saber Vou assim, te mandar real, amigo. na lata, vai. 2 anos atrás, cara, 2 anos atrás era 100% estética. 100%. O cara falava que era saúde, mas você ia conversando ali... No raso era saúde, mas não era. Exato, cara. É coisa de meia hora de consulta, o cara já falava, bicho, é estética mesmo, tô me sentindo mal. Hoje não, cara. Hoje... Afeta a saúde, a estética, né? É. Autoestima. Cara, pra mim, estética é saúde. Eu falo isso Não, em é todas as verdade. palestras que eu dou, porque assim, ó, bicho, não tem como você ser um cara bem com a vida se você acorda, olha no espelho e você não se reconhece. Não, isso é verdade. Você não é feliz com Tá- isso. Tá ligado, tá ligado. Pra mim, cara, não tem como. Estética é saúde. Então o cara precisa se sentir bem, bicho. Igual você trabalha com público, vocês trabalham com público. Não, sim. Se você não se sente bem, você não tem confiança, cara. Tu não consegue. Então, pra mim, é saúde. Então, hoje em dia, cara, 60%, 70% é saúde, 30% é estética. Até porque, como eu tô há muito tempo na área, cara, e eu lido muito com grandes obesos, né? Hoje, o meu público que me procura, basicamente, é o cara que ou ele tentou de tudo e ninguém resolveu, ou esse cara, bicho, ele desistiu da vida e falou assim, ó, cara, essa é a minha última esperança. Então, eu recebo muito assim, né, cara? Tipo assim, 230 quilos, 240 quilos, cara. 30 quilos? É. Tipo assim, 230, 240, cara, não que foi o tem nem mais balança pesado. Mas qual que é a balança que pesa Não isso, tem, é? cara, não tem. Tanto Tem que... balança que pesa isso? Tem. Quando eles foram a primeira vez no consultório, né, cara, eu não tinha balança pra isso, porque eu nunca tinha atendido, né? O paciente mais pesado que eu tinha pego era 170 quilos. E aí a balança normal vai até 180. Até né? 180. E aí hoje nós temos lá no Instituto, né, cara, uma balança especial que pesa até 250 quilos. Caraca, velho. Mas aí hoje eu trato muito Coitado. mais essa questão de saúde, cara, porque eu recebo muitos casos extremos, entendeu? Então, assim, E um muitos caso pacientes... desse, assim, de mais de 200 quilos, assim, é muito longo, demora o processo, assim, até ele emagrecer e chegar num ponto ali que ele queira, que ele se sinta bem? Demora, cara, demora. Isso é uma ilusão que as pessoas têm, né? Que emagrecimento é rápido. Sabe? Isso é uma... Não é que o emagrecimento ele é lento. É que depende do ponto em que você tá. Então, por exemplo, hoje um paciente que chega no meu consultório com 120 quilos,
Cara, a gente em 4 meses ali, bota esse cara ali com 90, tira ali 30 quilos desse cara, tira 30, 35 quilos. Agora, um paciente de 240 quilos, mesmo que tu faça um tratamento extremamente agressivo, isso é um tratamento de 2 anos aí que a gente tá falando, 2 anos e meio, mas tem solução. Antigamente não tinha. E um cara também, para ele chegar nesse peso também, muitos a saúde dele também já deve ter alguma coisa ali alterada. A maioria é emocional, cara. Só emocional. Muito emocional, assim, a pessoa ela desconta muito na comida a emoção, né? Vai se isolando. É um prazer, né, momentâneo. É um prazer momentâneo, cara. Né? E chega uma hora, igual a gente tava falando, porque a gente fala de estética. Cara, o cara para de se sentir bem com ele para de sair de casa. Aí quando o cara fica em casa, a única alternativa que o cara tem é o quê? Comer. Então, assim, ele vai buscando aquela a gente chama isso de comer hedônico, né? Que é a busca do prazer pela comida ali. E você vai tendo essa dopamina barata, né? É a mesma lógica que a gente vê, por exemplo, com pornografia, cara, que a gente vê com consumo de álcool, né? Que é a busca do prazer momentâneo ali. Acaba atrelando isso com a comida, né? Aí é por isso que a gente vê esses casos mais extremos, assim. Comer vicia também, né? Coisa, igual você falou. Exato. O hormônio, dopamina. E não é só de viciar, cara. Pensa assim, ó. Se eu te chamar hoje, ô Peter, vamos fazer um encontro amanhã pra gente trocar uma ideia? O que você acha que a gente vai fazer, cara? Comer. Comer. Ou é um cafezinho, ou um churrasquinho, ou é uma janta. Você vai encontrar as amigas, vai num café. Vai num restaurante. É um lanche da tarde. É muito social, né? Então hoje a sociedade nossa, ela gira em torno do alimento, né, cara? Cara, e como você trata esse cara que chega lá obeso, né, que tá acostumado a comer, né, ou até mesmo um cara com menos quilos, aí com 120 quilos. Como que você trata esse cara psicologicamente? Por quê? Porque, obviamente, que você entra com a medicação também, né? Mas, psicologicamente, como que você lida com isso? Como que você trata esse cara? Você tem uma equipe também só de psicólogo? Como que é isso? Vamos lá, cara. Esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem no AG, né? Hoje o AG é multidisciplinar, né? Nós temos lá, são 12 médicos, nutricionista, personal, terapeuta, psiquiatra, cara. Então, a gente entra com uma equipe multidisciplinar mesmo nesses casos, quando a gente vê a necessidade. Mas a lógica do tratamento principal, cara, é tentar entender. Porque, assim, ó, pensa que o ganho de peso, ele, apesar de ser uma doença, ele é uma consequência de alguma coisa. Alguma coisa te fez comer em excesso para tu ganhar esse peso. Então, nosso objetivo é entender o porquê que você ganha peso. Porque aí se eu resolvo o teu porquê, cara, tu não engorda de novo. Aí a gente já quebra aquele mito de que a pessoa emagrece e engorda de novo. Por quê? Porque não resolveu o problema. Então vamos entender o porquê. Aí nisso, cara, a gente Esse é o mais difícil então, pô. Esse é o mais difícil. Quebrar isso daí. Isso é quase assim, cara. O cara parar de ter cabeça de gordo. É muito complexo, porque aí tu precisa entender toda a relação que o cara tem com a comida. Aí nisso a gente vai conversando, né? Tem que ter terapia, tem que ter toda uma ajuda. Vai trocando ideia. E a pessoa, assim, que chega já nesse peso, assim, ela não acha melhor, ela não tem já na cabeça para fazer uma bariátrica, por exemplo? Que elas acham que seria mais rápido? Antigamente tinha, porque nós não tínhamos medicações boas para emagrecimento. A galera fala assim, eu tô nessa área faz um tempo. Quando eu comecei não existia nem Ozempic, cara, para tratar assim. Então a gente não tinha medicamento bom para emagrecer os outros. Depois do Ozempic, do Mounjaro, a gente começou a ter medicação boa. Então as pessoas elas estão fugindo da bariátrica e procurando. Mas eu atendo muito, tipo assim, o cara chega e fala assim, bicho, eu já agendei a bariátrica, eu vim aqui, minha bariátrica é para mês que vem. Eu vim com você, cara, pra você me dar um motivo pra eu não fazer a bariátrica. Cara. Então, se der certo contigo, eu não opero. Então, eu atendo muita gente assim, sabe? Você acha que a bariátrica tá com os dias contados? Eu não acho que ela tá com dias contados. Eu acho que ela tem a validade dela, cara. Só que eu acho que cada vez menos nós vamos ver ali cirurgias bariátricas acontecendo. Com certeza vai diminuir muito. É uma ferramenta boa, cara. É uma ferramenta que a gente tem, mas é uma ferramenta com muita complicação, tem que ter muito cuidado. Então, cada vez a gente vai ver menos pessoas fazendo e a gente vai ver cada vez mais as medicações subindo aí, com certeza. Então, seria assim, um último recurso mesmo. Não é uma questão de último recurso. Hoje, vamos falar no português claro, né, cara? Basicamente é pro cara que não tem condição de fazer o tratamento, entendeu? Porque, infelizmente, tratamentos para emagrecimento são tratamentos caros. São bem caros. Caro. Igual eu tava comentando com vocês, assim, um tratamento para um rapaz de 180 quilos, a gente tá falando de um tratamento de 100 mil reais, cara, para conseguir emagrecer esse cara. Então, não é todo mundo que vai ter condição de tratar hoje ainda. Esse tratamento não tem acesso pelo SUS ou alguma Infelizmente não, cara. Hoje a gente não tem no SUS, são medicações de alto custo, né, cara? São medicações muito caras para você usar no tratamento. Então, o sistema de saúde público não consegue bancar, cara, esse tipo de medicação. Acredito que ali nos próximos 10 anos,
A gente vai ter essas medicações disponíveis aí. Disponíveis, né? Acessível, genérico, acessível, cara, bem mais em conta ali. Mas hoje não, cara, hoje não tem. Você tem algumas prefeituras, igual um amigo meu de Ouro Preto, né, o Beto, que é prefeito de Ouro Preto, cara, que é médico, inclusive, ele fez um projeto social lá, né, que eles forneceram para, se não me engano, acho que foram 50 pacientes. Então, assim, são projetos pequenos. Porque são tratamentos caros. Caro. Tratamentos caros. A gente tem um programa, cara, beneficente lá no Instituto, né? Tem? A gente tem, cara, que chama Projeto Renascer. Legal, que a gente banca todo o tratamento pra pessoa, assim. Só que a gente consegue ter, 3 pacientes ali, 4, sabe? A gente não consegue mas trazer você ainda consegue fazer isso, cara? A gente consegue, cara. Parabéns. É muito legal, assim, é muito bacana. A gente já teve... Parabéns. Já passaram ali 4 pessoas com a gente, cara, no programa. Uma delas com 160 quilos, cara. Hoje, tem ela hoje, tá com 102, cara. É louco. Nossa, bacana. Cara, isso em coisa de 6 meses, projeto, assim, cara. Sabe? Bem bacana, cara. Parabéns, isso é muito bom. É uma empatia, um cuidado com o próximo, aquele que não consegue... Né, ter acesso a você, né? Ter um cara e do a seu pessoa calibre. Chegou nesse tamanho, nesse tanto de quilo, ela não consegue sozinha. Não consegue. Assim, ó, esse é um outro assunto legal que tu tocou, né? Até que a gente... A obesidade é uma doença, cara. Doença. Não tem o que falar. Uma doença psicológica? Ela é uma doença psicometabólica, cara. Tanto psicológica quanto metabólica. A gordura, bicho, ela chega num nível que ela começa a se proliferar dentro do teu corpo e fazer de tudo pra ficar lá. Ô, louco. Tu pode fazer o que tu quiser, que você não vai conseguir perder essa gordura, cara. Então, hoje, se você pegar a diretriz da Sociedade Americana de Medicina do Esporte, cara, obesidade é doença e não resolve com exercício físico e alimentação, cara. Não resolve, tu precisa de medicamento. Porque você precisa tratar o fator psicológico e tu precisa tratar o fator metabólico. Senão esse cara não emagrece, velho. Não emagrece. E você tem muita complicação. Por exemplo, um homem obeso, esse cara vai ter deficiência de testosterona, velho. Porque o testículo para de funcionar, cara. Nossa. Então, um cara sem texto, meu amigo, você pode fazer o que tu quiser que esse cara não emagrece, entendeu? Então, assim, vai virando, bicho, uma condição que não sai do corpo da pessoa, velho. Meu Deus. E eu falo que só a gente que trabalha com isso, cara, entende quando a pessoa senta ali na tua frente, sabe? Porque é muito fácil eu julgar a tua dor. Virar e falar assim, é só tu emagrecer. Mas, cara, você não sentiu na pele, entendeu? Tu não sabe o que é se olhar no espelho, cara. E, tipo, o paciente obeso, cara, eu falo isso porque, bicho, eu já atendi mais de 8 mil obesos, tá, cara? Ele perde a coisa mais importante que o ser humano tem, cara, que é a fé em si mesmo, entendeu? Ele não acredita que ele dá conta mais de fazer nada, cara. Então esse cara, ele não acredita que ele consegue desempenhar mais no trabalho, aí ele não acredita que ele consegue desempenhar mais com a esposa, nos relacionamentos, e ele não acredita nele, velho. O cara se entregou. Ele se entrega, cara. Então às vezes você chega pra essas pessoas e tu fala assim, é só mudar, tá, cara, mas, bicho, esse cara tá tão, às vezes, no fundo do poço ali, que ele não... Ali ele já tá com depressão, ali ele já tá... Só que aí a pessoa mascara, né, cara? Mascara, sabe? Então às vezes você não sabe. E aí é onde acaba se entregando ainda mais pra comida. Acaba se entregando ainda mais, cara. Então eu falo assim, a gente vê isso de perto, bicho. E assim, depois eu te mostro uns takes do Renascer, cara, que tu vai entender o que eu tô falando. Tu vê o rosto dela na primeira consulta, que é quando ela tava com grau de obesidade, e tu vê o rosto dela na última consulta. Nossa. É 2 pessoas diferentes, cara. Não é a mesma pessoa que você vê ali dentro do vídeo, sabe? Que bacana. Então, assim, são pessoas diferentes. Então a pessoa, ela se entrega, ela perde a fé nela, cara. Então você virar pra essa pessoa e falar assim, bicho, vai pra academia. Mas, mãe, tu não tá entendendo, eu não saio da cama, entendeu? Não tem um ano pra levantar, cara. Então, e aquilo você sente dor no joelho, sente dor nas pernas, o cara sente dor em tudo. A pessoa sente dor no corpo inteiro, porque tá obeso, tá pesado. E eu falo que um dos papéis do médico é o quê, meu amigo? Que é o que eu falo pra todo mundo. Eu falo assim, cara, eu tô contigo até depois do fim, meu irmão. Nós vamos até no fim do mundo, mas nós vamos achar um jeito de resolver, cara. Que bom, cara. Nós vamos pegar na tua mão e nós vamos achar o problema pra te resolver. Porque esse cara precisa voltar a acreditar nele, entendeu? E às vezes, se você conversar com alguns médicos, cara, na medicina a gente é ensinado a não falar isso pro paciente, entendeu? Porque você nunca pode prometer um resultado. Porque na medicina não existe isso. Mas eu falo que no caso do paciente obeso, cara, você tem que olhar no olho do cara e falar assim, meu irmão, eu tô contigo, velho. Nós vamos dar um jeito nisso daqui. Porque o resultado às vezes você não consegue o resultado ideal, mas já é muito melhor do que o que ele estava vivendo. Então já é um resultado. Com certeza, né? Com certeza. De fato, se for ver por esse lado. Então, de todo jeito, já vai melhorar o quadro, com certeza. Com certeza. Com certeza. Um cara não vai virar um atleta, mas vai conseguir ter uma vida melhor. Mais saudável. Muitos viram, viu, cara? Até vira atleta? Muitos. Olha aí que beleza. Muitos viram. Tem um médico lá que trabalha comigo no instituto, né, cara, o Dr. Túlio, que ele tem 2 pacientes dele, são 2 amigos, começaram o tratamento junto, cara, com... Depois ele me corrige aí nos vídeos, Tulião, você me corrige aí. Começou acho que com 130 quilos, hoje os 2 são maratonistas, cara. Olha aí. Corre 42 quilômetros. Eu não corro 42 quilômetros, cara. Eu não corro 4 quilômetros, o cara tá correndo 42. Viraram maratonista, cara. Então, assim, que benção, tem uns que cara. viram atleta, sim, cara. Eu tenho uma paciente que era mulher obesa, virou atleta de fisiculturismo, cara. É muito bacana. Cara, hoje a gente tem, assim, muitas
muitos medicamentos, né, hoje disponíveis no mercado. Veio o Ozempic, depois veio o Mounjaro, né, que é o Tirzepatida. Isso. Né, agora tem um novo aí que a tá Retatrutida. Retatrutida, isso. Cara, é cada nome. A gente que não é do ramo, você não consegue lembrar isso tudo de nome. É um nome. nome bem estranho. É uns nomes ruins, né, cara? O povo é meio sem criatividade, né, pra inventar os nomes. Cara, e assim, eu queria saber, né, o que tem pra chegar aí no mercado, porque a galera fica parecendo assim, que isso é a salvação e que é zero efeito colateral, só traz benefício e tá tudo certo e é isso e é bom. É real isso, realmente? Só traz benefício. Muita gente também simplesmente só comprando e usando assim. Esse é o problema, cara. Sem orientação médica, sem... Isso é um problema. Parece que esse novo aí que vai vir agora só vai queimar a gordura e não vai queimar mais o músculo, tal coisa. É, cara, vou responder por partes, assim. Vai lá. Não é só benefício, cara. Não é assim que funciona, né? Que é o que eu falo pra todo mundo. Você fazer o emagrecimento do jeito errado, tu traz mais prejuízo pro corpo do que benefício no longo prazo. Porque, assim, as pessoas esquecem que isso é remédio, né, cara? Isso daí não é um suplemento. Então, todo remédio que tu usa, tu tem complicação ali, tu tem efeito colateral. Então, o uso do jeito errado, cara, pode trazer muito problema, tá? Então, você pode ter perda de vitaminas muito importante, tu pode desenvolver quadro de osteoporose, osteopenia, perder cabelo, perder dente, cara. Tudo isso pode ser decorrente de um processo de emagrecimento mal feito. E o mais importante, tu perder massa muscular. Quando tu perde massa muscular, cara, tu perde massa muscular no teu corpo inteiro, teu coração é um músculo. Tu enfraquece o teu corpo inteiro, entendeu? Então, você gera muitas complicações do emagrecimento errado. Então, existe um jeito certo. Se for feito da maneira correta, cara, tu só tem benefício, cara. É impressionante, assim. Se feito da maneira correta, cara, tu tem basicamente só benefício. Você tem efeitos colaterais, cara, que às vezes nem aparecem no tratamento e quando aparecem você maneja, entendeu? O problema é o mau uso, cara. É o uso de medicação que você não tem procedência, é o uso indiscriminado, é o uso sem acompanhamento, entendeu? Eu falo assim muito das medicações do Paraguai, aí o povo mete o pau em mim, cara, fala, você falando mal do Paraguai, só que eu sou cidadão paraguai, velho, então se tem um cara que gosta do Paraguai, sou eu. Cidadão paraguai? Eu sou cidadão paraguai, cara, então eu sou Como fã assim, do Paraguai, eu virei cidadão lá, cara. Nossa. Então quando o povo vem com a carta do Paraguai pra mim, eu falo assim, cara, eu sou mais paraguai que você entendeu? Então, caraca. Então assim, cara, a questão é o mau uso mesmo, é o abuso. Isso daí, bicho, gera muito prejuízo, só que o prejuízo é no longo prazo, o cara usa um ano, ele vai ficar bem. Daqui a um ano, esse cara vai coletar muito fruto dos problemas que ele causou, cara. Então, porque esse Retatrutida, isso. O pessoal tá falando que vai chegar, né? Só que já tem gente vendendo ele do Paraguai. Isso. Muita gente já usando. Então, explica isso daí direito. Pera aí. Esse do Paraguai, como que a pessoa tá vendendo um negócio do Paraguai, falando que é Retatrutida, e se nem saiu ainda, se a empresa que fabrica, que é a dona da fórmula, nem... Cara, isso é fato? Como que faz pra vender isso? É real? É falso? Isso aí é falso, bicho. Não existe, cara. Não existe. É assim, a medicação, ela só é disponível... Quando a gente fala em medicamento, tem o IFA, que é a molécula, né? Essa molécula, ela só fica disponível depois que a empresa libera essa molécula, né? E aí é disponibilizado para manipulação magistral e tu consegue manipular e fazer essa medicação fora da indústria mesmo. Isso é outro ponto que o povo confunde. Você tem um registro de patente, mas a indústria da manipulação, ela pode manipular isso no mundo inteiro, mesmo um medicamento patenteado, sabe? Então, quando eles liberam o IFA, você libera a fórmula para poder fazer o processo de manipulação. Essa fórmula não é liberada, cara. O estudo dela está em fase 3, acabou a fase 3 agora. Eles vão entrar em fase 4, que aí é quando libera a medicação e aí a gente vai ter. Então, hoje, o que acontece? Pensa assim, cara, você tem 100 milhões de pessoas interessadas num produto. Você vai ter alguém mau caráter ali que vai meter o rótulo e tchau, entendeu? Ali. E ninguém vai saber, cara, ninguém vai saber, porque o povo fala assim, mas eles põem o que geralmente? Geralmente, cara, eles colocam o quê? Semaglutida, que é o Ozempic. Tu vai ter o efeito de saciedade, entendeu? É por isso que o povo acha que funciona. Ou às vezes eles colocam até tirzepatida, cara, entendeu? Vendem pelo triplo do preço. Vende mais caro. Vende mais caro. E por isso que o povo fala, eu tô usando e funciona. Tá, cara, funciona, mas não é Retatrutida, entendeu? O que é a diferença da Retatrutida, cara? É importante isso. Vamos fazer uma linearidade aqui, assim, ó. Tu teve o Ozempic, cara. O Ozempic foi a primeira revolução da história do emagrecimento. Antes do Ozempic, você já tinha medicação para emagrecimento. Só que nenhuma era boa, cara. O Ozempic foi a primeira medicação boa para isso. Que aí é a semaglutida. Ela é um análogo de GLP-1. A evolução dela, cara, que é de outra empresa, é o Mounjaro.
que ela é um duplo agonista, ela é análogo de GLP-1 e de GIP. Então ela atua em 2 hormônios diferentes, cara. E aí isso faz com que ela seja mais forte, perca mais peso. A retatrutida é um triplo agonista. Ela vai no GLP-1, GIP e glucagon, que é o que faz você segurar a massa muscular, que esse é o grande diferencial da retatrutida. Então você perde mais peso e segura o músculo ainda. Entendeu? Legal. Isso é o que nós estamos vendo nos estudos ainda. A gente está esperando os preliminares sair por completo, né? Nossa, aí vai ser perfeito. Se conseguir isso daí... Só que não é tão bem igual as pessoas pensam. Não. Não é 100%. Não é esse milagre todo? Não é esse milagre todo, cara. Você ainda tem perda de massa muscular do mesmo jeito, só que é menor. Menor. Exato. Por exemplo, um paciente que faz bariátrica, cara, mais ou menos em torno de 30%, 40% do peso que ele perde é músculo. Caraca, entendeu? Perde muito músculo. Perde muito, cara, perde muito. Tipo, paciente que perde, sei lá, o cara perdeu 60 quilos, ele perde às vezes 10, 15 quilos de massa muscular. Entendeu? Porque o obeso, cara, ele tem muito músculo, viu? Isso é uma coisa que o povo não sabe, mas o obeso... Pra manter toda aquela gordura... meu amigo. Pensa pra tu carregar 100 quilos nas tuas costas. Cara, você precisa ter muita massa muscular. Então o obeso, ele perde muito músculo no processo de emagrecimento. É verdade. Com o Monjaro, cara, tu ainda perde muita massa muscular. É por isso que a gente tem tratamento pra segurar essa massa muscular. Aí você pode utilizar o quê, cara? Anabolizante. Aí é o anabolizante. É uma opção. Aí é um E uso... onde entra também tem que fazer atividade física. Aí entra atividade Tem que física, fazer. 100%, exercício, treinamento. A atividade entendeu? física, ela é... Ela é condição sine qua non, Não cara. pode... É o condição o quê? Sine qua non. Que Agora como você você tem que traduz. ter. Português pra Condição nós? que tem que estar lá dentro, cara. Ah. Não tem como tirar. Essa não é negociável, Não não. é negociável. Eu Não falo dá isso pra todo você mundo. fazer uso nem de testosterona, anabolizante ou qualquer coisa que seja pra emagrecer se não fizer atividade física. Não dá, cara. Tem que estar... Tem que estar Eu treinando. tenho que Atrelado. passar a gostar Ó, eu disso. falo pra todo mundo é assim, ó, cara. Eu consigo te emagrecer sem fazer nada. Sem você fazer nada. Mas é impossível você manter o emagrecimento sem exercício físico. Não tem como, cara. O único jeito de você manter o emagrecimento é com exercício físico. E aí que é o X da questão, né? Porque Esse é a o mais maioria difícil. das pessoas tem preguiça disso. Demais, cara, demais. Tanto que a gente tem uma academia dentro do instituto, cara, que é pro cara não ter desculpa mesmo, entendeu? Tem uma academia lá. Mas o cara vai lá malhar todo dia? Vai lá treinar lá, cara. A gente prescreve Você como vai parte do conhecer esse tratamento, instituto. entendeu? Deve ser grande demais isso aí, pô. É, cara, são 700 metros lá, cara. Bem, super bacana. Mano. A gente prescreve hoje, cara, o exercício físico como Um cara que tratamento, nem entendeu? queria fazer faculdade tá voando desse jeito, hein, Gui? Que Não, é isso, cara. hein? Parabéns, cara. Fico Não, é feliz legal, demais, gente. velho. Graças a Deus. Assim, cara, lá a gente prescreve exercício como tratamento, velho. Então entra, tipo assim, ó, na receita do cara, vai estar lá, ó, Monjaro é exercício físico, bicho. E ele vai fazer lá, entendeu? A gente tem academia lá dentro, esse cara vai treinar lá dentro. Não tem desculpa, sabe? Cara, sabe uma coisa que eu tenho ficado preocupado hoje? Eu convivo com muita gente, a gente tem visto, assim, parece, principalmente nas mulheres, parece que a beleza é magra. Uhum. E virou uma obsessão. As mulheres elas chegam num período que você fala assim, já tá bom, tá bonita, tá legal, mas continua. Parece que a beleza é magra. O que você tem a dizer sobre isso, cara? Cara, você entra assim, bicho, aí tu entra numa discussão de filosofia, arte, medicina, gosto, né? Porque pensa assim, por que a gente tem essa... Não, porque tá parecendo que virou uma doença, ao mesmo tempo que você olha a mulherada tem umas mulheres que assim, elas não estão sabendo parar. Não estão sabendo parar, cara. Isso é uma doença, tá, cara? A gente chama isso de vigorexia, que é o que você não se enxerga como você é, entendeu? brincando. O cara que é forte quer ficar cada vez mais forte, porque ele se enxerga Exatamente. pequeno. Mulher Nunca que é magra, tá bom. Nunca tá bom, cara. Mulher que é magra quer ficar cada vez mais magra. Quando você atinge esse grau, isso é uma doença psiquiátrica e isso demanda tratamento, cara, entendeu? Se você fica muito magro, você desenvolve um quadro de anorexia, por exemplo. Isso existe, sabe? Pacientes que ficam anorexicos por uso de medicamento. O que acontece, cara? Você tem os parâmetros de saúde que são atrelados a um corpo magro. Um corpo obeso, ele não é saudável em nenhum parâmetro. Ah, mas meus exames são normais, mas você não é saudável. Ponto final. Então, um corpo mais magro, ele é atrelado à saúde. Só que um corpo extremamente magro, ele é um corpo doente. E aí você tem toda a questão de rede social, de blogueiras extremamente magras. Você tem um estilo de vida que não é real, cara. E aí mídia, Photoshop, e aí você vê aquela pessoa. Então isso cria no imaginário das pessoas essa parte da magreza, cara. Então eu falo que o problema não é a magreza, o problema é você buscar um ideal que não existe, né, cara? E aí isso vira uma doença. Nunca vai existir esse ideal, porque Nunca vai existir. É um mundo perfeito, é um corpo perfeito, mas perfeito pra quem na cabeça de quem? Isso. Exato. Cara, Eu falo que a beleza, ela é saudável, cara. Ela não é magra, ela é saudável. 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 Tu vê um corpo saudável, cara. Por exemplo, você é um cara, bicho, que é saudável.
tem um corpo bacana, cara, tu não é extremamente seco, tu não é grande, mas tu é um cara saudável. Sim. Bicho, isso é belo, entendeu? Até porque os... Obrigado. Tirando daqui pra cima... Deixa até melhorar. E olha que eu nem cabelo eu pôr, hein? Imagina se eu tivesse com cabelo. E eu acho que cada um tem a tua beleza. Vai ter um cabelão. Aí eu vou ficar um nojo. Enjoadíssimo, né, cara? Ninguém vai me segurar. Só que assim, o que a gente sabe, cara, é que o que isso traz também na cabeça das pessoas? Pensa que o corpo magro, ele tem mais contorno. E a gente gosta de contorno por natureza, entendeu? Sim. Então você vê um corpo magro, cara, tu tem um maxilar mais marcado, um queixo mais proeminente, uma parte de zigomática. Cabeça maior. Uma cabeça de Ozempic, né? Então você tem um corpo que ele vai se tornando um pouco mais atraente no padrão que a gente tem, entendeu? Sim. Então é por isso que a galera busca muito esse tipo de corpo, esse tipo de físico, sabe? Isso é verdade. E já tem uma galera que é o oposto, né? Gente, eu vou falar aqui a opinião minha, mas tem umas mulheres aí que a gente vê que elas já estão exagerando, né? A mulherada parece assim, que quer ficar braçuda, com zombrão e tríceps e trapézio, né? Buscando um corpo assim, quase que masculino, tá se encaixando, né? Ainda bem que eu não sou assim tanto na academia, ó. Dá bem, ó, tá vendo? Eu faço pra agradar ele, ó. Não, mas Cara, você entra em dois quesitos aí. Você entra um pouco de gosto, tá? Então, né? E você entra na classe que a gente fala de esporte, cara. Eu vivi o mundo do esporte. As pessoas não entendem quando você fala em atleta de alto nível, meu irmão. Esse cara, ele não tá cagando pra estética, pra saúde. Ele quer o rendimento no esporte. Então, aquela mulher que às vezes é um físico muito forte, muito grande, ela tá parte de um esporte. E pro esporte, aquilo é o condicionamento que ela precisa ter. Então, a gente abre mão de caracteres estéticos tradicionais, femininos, para poder atingir um grau de performance no esporte, entendeu? Quer performance. Ela quer performance. Não, tudo bem. Essas daí que estão buscando performance no esporte, tudo bem. Exato. Mas tem uma galera que não tem nada a ver com esporte, nem nada e tá... Bom... Aí é gosto, né, bicho? É gosto, cara, é gosto. Como se diz, né? Gosto de... Cada um tem o seu, né, cara? Eu sou daquela moda que eu ainda gosto de mulher mais feminina, né? Com os traços femininos, obviamente, com curvas e tal, legal. Mas sim, vai masculinizando demais, eu não acho legal. Isso é o que a gente sempre busca em tratamento, né, cara? Que é trazer o traço feminino. É um corpo com mais contorno. Até porque se você emagrece demais, igual tu falou, acabou o contorno. Tu não tem glúteo, tu não tem nada, né, cara? Então tu perde o contorno. Então a gente sempre busca, quando é estética, trazer o contorno, né, cara? Isso E isso também a academia ajuda bem, né? 100%, 100%. Pensa assim, gordura não tem forma, tá? Você pegar a gordura e jogar nessa mesa, ela espalha. Pega um pedaço de carne. Tira a gordura e joga na mesa. Ele vai fazer assim, ó, vai estarrachar. Agora pega um pedaço de carne, para reto. O que tem formato é músculo. É músculo. Então o que traz estética para um físico é músculo. É músculo. Então se você quer ter um físico bonito, tu precisa ter músculo. Senão você nunca vai ter um físico bonito. Entendeu? A musculatura é tudo na vida. Musculatura, cara, é a única coisa na medicina que é 100% comprovado que vai te fazer viver mais e melhor. Não tem nada na medicina que é comprovado. Só massa muscular. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que já é minha essa. E assim, a mulher para ter músculo, não precisa ser um músculo assim grande, igual o Peter falou, ser muito musculosa. Não, com certeza. Mas para ela ter um músculo assim, ela precisa de tomar um hormônio. Sem hormônio ela não consegue, só na academia. Consegue, com toda certeza. Opa, academia e alimentação, tu consegue ter um físico incrível, incrível. O hormônio para fim estético, ele não é necessário. Não é necessário. O hormônio para uma pessoa que quer ser atleta de fisiculturismo, ele é necessário. Agora, para quem quer ter um físico bonito e estético, não é necessário nem um pouco. Você consegue ter físicos incríveis, 100% natural. Minha esposa é prova disso, não é porque é minha esposa, mas minha esposa é maravilhosa. Não toma hormônio? Não, minha esposa é 100% natural. Zero hormônio? A vida inteira. Nada. Que isso, cara? Nunca tomou nenhum remédio para emagrecer, cara, nada. 100% natural e tem um físico incrível, cara. É difícil. Vocês não vão entrar no Instagram da minha esposa, não, e comentar lá isso, seu safado. Coloca o arroba dela, coloca o arroba dela. Vocês não põem o arroba da minha esposa aí nesse vídeo, não. A machaiada tudo caçando, na cor de biquíni e tal, incrível, né? Eu já gostei, eu tô achando que você já vai ter uma paciente aqui, hein? Olha eu já ligando lá e marcando a consulta. Não precisa de hormônio, cara, não precisa. Você consegue ter um físico extremamente belo, extremamente estético, com massa muscular, 100% natural. E tomando cerveja? E tomando cerveja, cara. Você pode tomar cerveja? Pode, como que é? Vamos entrar agora no assunto polêmico aí. Porque... Cara, eu falo pra você, bicho, que é assim, ó. Eu não mando você fazer nada que eu não faço. Você entendeu? Então, assim, de novo, você quer ser um atleta alto rendimento? Aí vai o que você quer. Se você chegar pra mim e falar assim, eu quero ser um atleta, meu irmão, esquece.
Sua vida é dieta, treino e é isso. É isso. Agora, cara, eu quero ter um corpo bacana. Por um período, você vai precisar diminuir, abdicar. Mas depois pra manter, cara, é perfeitamente normal, entendeu? Dá pra tomar uma cervejinha, tranquilo. Dá pra tomar uma cerveja, cara. Eu adoro vinho, cara. A gente toma vinho quase todos os dias. Então, assim, dá quase para todos os dias? Quase todos os dias, cara. Eu sou um grande fã, assim, do... Mas não, eu virei mais seu fã É, agora. cara, eu adoro, bicho, assim, não tem nada... Meu pai, cara, a gente bebe vinho quase todo dia ali, cara. Adoro, assim. Então, você ter a questão do ponderamento ali, né? Você Ponderamento, saber né? a fase que você tá usando. Então, pô, tu quer emagrecer. Tá, cara, a gente vai precisar diminuir. A gente precisa do déficit calórico, a gente precisa tirar a toxina do álcool. Mas numa fase de manutenção, é perfeitamente conciliar. Eu nunca mandei até hoje na minha vida, cara, um paciente parar de beber, velho. Nunca mandei, cara. E o açúcar? Aí o açúcar, de novo, cara, não existe nada ruim, não existe nada bom, velho. O que existe é a quantidade que tu consome, entendeu? Então, assim, se o açúcar na tua vida, ele é uma dependência, tu precisa comer o doce, ele é ruim pra você, cara. Agora, se pra você não faz diferença, ele é bom pra você. Vou te dar um exemplo. Eu sou um cara extremamente compulsivo. Eu não dou conta de comer um pedaço de chocolate, velho. Se você botar uma barra aqui, velho, eu vou comer a barra inteira. Se você botar 2 barras, eu como as 2 barras. Você tá brincando? É desse jeito, cara. Então eu não como, não compro. Olha aí. Agora a minha esposa dá até raiva. Eu deixo um chocolate lá, velho, ela come um quadrado. Vou depois de uma semana. Assim, eu não tenho essa... Então, eu tenho raiva de pessoa igual você, cara. Eu tenho medo de pessoas assim. Mas coloca um pedaço de carne pra você ver. É. Não param, enquanto não vê o Você fim. tá doido, cara. Então, assim, o que mas faz não é legal. isso, é o excesso, cara. É o excesso. Dá pra tu ter tudo na tua dieta, velho. Dá pra tu ter o chocolate, cara. Dá pra tu ter o teu álcool ali, entendeu? Agora, quando isso vira um excesso, Aí é um problema. aí é o problema. Aí é o problema. É, porque muitas vezes a gente fala assim, cara, eu não vou no médico, eu não vou fazer... Mas mesmo se o cara, vamos lá, mesmo se a pessoa estiver fazendo uso de hormônio, ela pode ainda tomar o álcool? Cara, se for para reposições hormonais ali, né, que é o que nós fazemos lá no instituto, né, sim, tranquilo, cara. Reposição hormonal. Repor hormônio, cara, já vamos quebrar um mito aí. Repor hormônio é te devolver aquilo que você produziu a tua vida inteira. Acabou, cara. Tu teve esse hormônio a tua vida inteira. Por isso que é repor, né? Por isso que é repor. Recolocar o que foi embora. O que E foi assim, embora. isso teria uma idade para começar, assim, ou depende, cada pessoa, é cada pessoa que vai perdendo, assim. Ó, existem idades mais prováveis, mas cada pessoa é uma pessoa. O que a gente sabe? Homem, passou dos 20 anos de idade, tu começa a ter uma redução de 1% da testosterona por ano. Então, a cada ano, reduz 1%. Reduz 1%. Nossa, bem novo, hein? É bem novo já. A mulher é desde a primeira menstruação, tá? Já começa a desandar. Mais nova ainda. Mais nova ainda. Oh. Todas as mulheres, você nasce com contagem de óvulo contado desde o dia que tu nasceu. Quando acaba esses óvulos, tu menopausa. Esse é o processo da menopausa. E menopausa também, não tem uma idade, assim. Não tem uma idade. O que a gente sabe é o quê? Você tá tendo uma diminuição da idade. Então, Tem aquela cada vez... pergunta. Tem uma seguidora, né? pergunta aqui de uma seguidora aqui, que ela fala sobre isso, que ela queria saber sobre Quem que os é? sintomas. É a Karina. Karina Félix. Isso, Karina Félix. Ela queria saber qual hora certa da mulher começar a se preocupar com os hormônios, Tá. com a menopausa, porque ela tem 37 anos e ela diz que já sente alguns sintomas, mas ela não citou nenhum sintomas aqui que ela sente. Tá. E aí ela queria saber. Não, vamos lá. Ó, Karina, isso depende de cada pessoa, né? O que a gente sempre recomenda? Você tem sintoma? Procura ajuda. Vai coletar os teus hormônios. Porque assim, ó, vamos esclarecer alguns termos aqui. Menopausa é a mulher ficar 1 ano sem menstruar. 1 ano. Não tem nada a ver com hormônio. 1 ano sem menstruar. Ficou 1 ano sem menstruar, menopausa. Ah, é? Isso. A queda dos hormônios a gente chama de climatério, que é o que a gente realmente quer tratar, que é quando aparecem os sintomas. Então o tratamento ele não começa na menopausa, ele começa no climatério, que é pra mulher não sentir o calorão, não é sentir o cansaço, a indisposição, a falta da libido, a perda da lubrificação vaginal. Então começa antes, cara. Às vezes você pode começar a ter sintomas de climatério 10 anos antes de menopausar. Ixi. Pode ficar 10, 8, É 9. a pré-menopausa? Tipo Que é a pré-menopausa. É que o nome técnico é climatério, Que né? são esses sintomas aí, Que esse são esses calor. sintomas. Calorão, indisposição, cansaço, fadiga, sono ruim, libido ruim, lubrificação vaginal ruim, tudo isso são sintomas. A menstruação também costuma atrasar também? Pode Não. atrasar ou não. Pode ser que ela fique normal, mas você com todos os sintomas, né? A gente chama isso de climatério, que é a fase inicial de tratamento. Você tá tendo uma diminuição tanto do homem e da mulher, tá? Então o que hoje eu falo pra todo mundo? Cara, tu tem 40 anos, já vai fazer um check-up, procura uns hormônios, procura um médico. Pode ser que tu não tenha nada, mas já dá uma olhada assim. Já é interessante. Exato, porque assim, ó, pensa que sintoma é relativo.
O que é estar disposto? Isso é relativo, você precisa de um referencial. Se tu tá na merda, cara, sempre, tu não sabe se isso é bom ou ruim, porque você tá sempre do mesmo jeito. Então, pra você, isso é o normal. Às vezes, cara, tem muitas pessoas que eu recebo no consultório que o cara tá, bicho, péssimo lá. Só que como ele tá péssimo há 5 anos, pra ele o péssimo é o normal. E aí tu coleta o exame, a testa do cara tá lá no pé, tu já põe o hormônio. Tava bom, mas não tava bom nunca. O cara vira e fala assim, bicho, eu não sabia como é que eu tava vivendo, entendeu? Isso acontece às vezes com mulher. Então o que a gente recomenda, assim, a partir dos 40 anos de idade. Mas você pode ter quadros de mulheres, né, que a gente fala de menopausa precoce. Eu já atendi paciente de 30 anos, menopausada mesmo, sabe? Entrou em menopausa 100%, né? Tu pode ter o quadro de menopausa cirúrgica, que é uma coisa que muita mulher não sabe. Mulher que faz retirada do útero, às vezes tem uma complicação no parto, tira o útero e os ovários. Essa mulher, ela foi menopausada ali, só que nunca informaram pra ela. E às vezes a mulher é menopausada com 30 anos, 28 anos cirurgicamente, né? A gente chama de menopausa cirúrgica, sabe? Agora o homem é muito genético. Se você... Lembra que eu falei que reduz 1% ao ano? Se tu tem uma testo de 500 quando você tem 20 anos, quando tu chegar em 40, 20 anos abaixando 1%, tu vai estar deficiente. Agora, se quando tu tinha 20 anos tem uma testo de 1.200, cara, tu vai chegar com 80 anos com uma testo normal, entendeu? Tu nunca vai precisar repor. Ah, é? Homem assim, é genético, cara. Tem homens que vão precisar repor e tem homens que não vão precisar repor. Agora, mulher não. Mulher todas vão precisar repor. O que seria texto hoje de um homem da minha idade, 38 anos, normal? Cara, normal ali entre 500 e 1.000, né? É o que a gente espera. 500 e 1.000. Entre 500 e 1.000. Não, porque eu fiz a minha pra fazer o implante e o Ícaro pediu, né? Então, por isso que eu queria saber. Entre 500 e 1.000, cara. Então, eu tô com 754. Tá ótimo, cara. Tá dentro. ótimo. Baita texto. E isso, o homem tem alguns sintomas quando tá baixo? Pô, com certeza, cara. Sintoma depressivo, desanimado, falta de vontade de fazer as coisas. Tem um termo da psiquiatria que a gente chama de drive, que o homem sabe o que é isso, cara? É a falta de vontade de agir. Não é que você tá desanimado, tu não tem vontade de agir, cara, sabe? Tu não tem quase, o então, tesão. igual da mulher também. É quase que igual. São basicamente os mesmos sintomas. mesmos Então, sintomas eu não sei se isso acontece comigo por causa das contas que é demais, as dívidas, né? Ou se é algum hormônio. Eu não sei, eu acho que eu preciso fazer esse exame, porque às vezes é só as dívidas mesmo, né? Mas isso é um problema real, viu, cara? Às vezes é o ambiente, bicho. Às vezes não é nada do... Tem nem que chega lá e... Os exames tá tudo ok, só a conta bancária. Já recebi demais, velho. O cara chega lá e dá uma desanimada. Vontade de pular na cama e dormir, né, cara? Eu vou levantar pra quê? Como é que eu vou tirar isso daí? Isso já aconteceu demais, viu, cara? Nego que chega lá no consultório e fala assim, bicho, acho que minha testa tá baixa. Tá baixa, vai ver. Aí tu vai ver, por exemplo, o cara trabalha 17 horas por dia. Fala, eu chego cansado no fim do dia. Porra, é claro, não. Tanto que trabalho, vai estar cansado mesmo. Tu vai estar cansado mesmo, cara. E essa pessoa que toma hormônio e que ela vicia isso, ela tem que ficar fazendo isso a vida inteira, repondo isso. Como é que funciona? Cara, não é um vício, tá? Quando fala em reposição hormonal, é pro resto da vida. Porque repor é aquilo que o teu corpo não produz mais. Então você repõe, ele para de fazer, você tem que repor de novo, então... Pro resto da vida, cara. Por exemplo, na mulher a gente repõe porque o teu ovário para de funcionar. Você produz zero. Então você não tem como produzir. Eu preciso te dar. Entendeu? E no homem, quando ele chega nesse estágio, tem uma falência do testículo, entendeu? O testículo do cara para de funcionar. Então tu repõe pro resto da vida, porque ele não tem mais a própria capacidade de produção. Interessante. É diferente de quando o cara faz o uso pra estética, porque aí você já tem um dano do testículo, é diferente, né, cara? Então é igual pôr um tijolinho de gelo, ele vai derretendo depois de novo, tem que... Você tem que ir refazendo, cara. Aí a gente tem várias estratégias. A gente faz, por exemplo, gel, implante hormonal, que é o que a gente faz bastante, cara, que é o que a gente mais faz. Você pode fazer por injeção, implante tem várias estratégias. Corta, assim. Isso. É tipo o chip da beleza, que eles falavam? Beleza, cara, esse é um implante hormonal. Mas aquele lá tem que cortar ainda, tem que fazer... Cara, mas é assim, ó, é um corte de 4 milímetros, velho, desse tamanho, assim, e ó. não sente nada, assim, não incomoda ou sente? Não sente nada. Mas toda vez que vai fazer tem que cortar para colocar... Você faz a cada 6 meses, né? Mas isso daí... Será que vai existir daqui a pouco um processo menos evasivo que não vai precisar fazer isso? Cara, você tem, por exemplo... Aí depende, pensa que você tem várias maneiras de fazer essa reposição hormonal. Aí qual que é a melhor maneira? Depende de quem tá na minha frente, entendeu? A gente usa muito implante por quê, cara? Vou te dar um exemplo. Eu sou um cara que eu viajo muito. Aí eu precisaria fazer uma aplicação de testosterona a cada 10 dias, uma injeção. Só que às vezes, cara, daqui 10 dias eu tô nos Estados Unidos. Aí eu não tô no Brasil. Como é que eu aplico essa injeção? Entendeu? E não dá pra levar também. E não dá pra levar. E lá você não tem ninguém pra aplicar. E tu vai ter que aplicar em você. Só que você tem complicação de aplicar. Então, às vezes, tu tá viajando. Então, por exemplo, nesse cara, bicho, vamos fazer um implante.
Agora o cara que tá sempre ali na cidade, não, isso aí dá pra fazer um injetado. Então é muito de pessoa, tá, cara? Não existe a melhor maneira. O que existe é quem tá na minha frente e qual que é a indicação que essa pessoa tem, né? O que seria mais fácil para ela? Que seria mais fácil pra ela ter o tratamento dela. E isso também teria em questão de valor. Isso também queria em questão de valor. Tem diferenças em questão de valor. O chip seria mais também. caro do que o injetado. O chip é mais... Cara, mas não é tanto igual as pessoas pensam, não. Não. O implante ele é mais caro que o injetável, mas não é tanta diferença de valor assim que você tem, sabe? Você tem pessoas, cara, que pensa que tem que fazer uma injeção a cada 10 dias. Chega uma hora que o cara enche o saco, velho, de fazer a injeção. Sim. Aí, às vezes, ele vai pro implante porque ele encheu o saco, entendeu? Cansei, cara, não quero. A gente pode usar também gel. Só que o gel, às vezes, não absorve direito e homem não passa, cara. Eu te dou um gel, bicho, tu não lembra de usar. É igual tu vira pros caras e fala que eles têm que arrumar o cabelo todo dia. O cara não arruma o cabelo, velho, entendeu? Você entendeu? O cara não usa, velho. Então eu falo porque eu sou assim, tipo, tanto que eu brinco com o meu barbeiro, eu falo assim, cara, corta o meu cabelo de um jeito que eu não preciso fazer nada. Eu só vou lá, só lavar, só dar uma chacoalhada nele e vai, né, cara? E meu cabelo é pichain, né, bicho? Então é pior ainda, né? Parece um chachinho aqui a cabeça. É desse naipe, bebê. Cara, uma coisa assim que eu queria saber, que eu te perguntei sobre os hormônios, que a pessoa tem que fazer reposição. Mas eu já vi muita gente falando assim, eu vou tomar Monjaro a vida inteira. Eu vou tomar a canetinha a vida inteira. Cara, a pessoa pode tomar isso a vida inteira? Tem algum efeito colateral que no longo prazo, ela assim... Porque às vezes a pessoa acostumou com isso e dá menos fome, então tira aquela... É dá aquela mais fácil. É mais fácil. E aí, ela pode tomar a Tizepacida a vida inteira, ficar tomando isso? Aí, cara, também depende. Pô, só falo depende, né? Tô parecendo aqueles agrônomos, né? Depende. Mas tudo depende, né? É porque tudo depende, cara. Pensa assim, ó, uma pessoa obesa, obesidade é uma doença crônica. O que isso quer dizer, cara? Não tem cura, velho. Então, esse cara, pode ser que ele tenha que usar o Monjaro pro resto da vida. Não tem um problema ele usar a medicação pro resto da vida, ela foi feita pra isso. Não tem problema? Não tem problema se for indicado. Porque assim, ó, o risco de você... Certa, tudo certinho, né? O risco de você ficar obeso é muito maior do que o risco de você usar a medicação. Então, aí a Os gente efeitos da obesidade é muito maior. Custo-benefício. Qual que é o custo-benefício que eu vou ter? Então, o nosso objetivo, claro, quando começa um tratamento, é tirar tudo, te deixar sem nada. Mas, cara, tem pessoas que, por exemplo, o cara, ele pega e não faz exercício. Esse cara é um cara que vai ficar refém da medicação pro resto da vida, entendeu? Se ele tirar, ele vai engordar de novo. E aí a gente pesa. Eu prefiro que esse cara volte a engordar ou ele use a medicação pro resto da vida? Vai usar a medicação pro resto da vida. Então é uma questão da gente pesar o custo-benefício. Tem como o cara parar de usar tudo e ficar 100% sem nada? Tem. Eu tenho vários pacientes, cara. O cara muda o estilo de vida. Começa a alimentar bem, praticar exercício todo dia. Esse cara nunca mais usa medicamento. Mas eu também tenho paciente, cara, que o cara usa pro resto da vida. E assim, o meu papel como médico, cara, é te deixar saudável. Então, pra mim, se essa é a ferramenta que eu tenho pra te deixar saudável, é isso aí, cara. Tu vai usar pro resto da vida. Cara, que bacana, hein? Isso aí era importante, essa pergunta. E não adianta, atividade física... Não, é tudo. É pro resto da vida. Né? Tu tem um estudo, cara, olha que legal isso aqui. É um estudo que eu não falo muito, assim, porque ele é um estudo meio polêmico. Tu tem um estudo que eles pegaram assim, ó. Pessoas que bebiam e fumavam, mas não praticavam exercício. Pessoas que bebiam e fumavam e praticavam exercício. Pessoas que não bebiam e não fumavam, mas não praticavam exercício. E aí eles compararam para entender quem que tinha maior risco cardiovascular. O cara que não bebe, não fuma, mas não pratica exercício, ele tem um risco cardiovascular maior do que o cara que bebe, fuma e pratica exercício. Nossa, olha que doideira. Então o cara que bebe, fuma e pratica exercício, ele é mais saudável do que o cara que não faz nada. Você tá brincando. Esse é o poder do exercício físico, cara. Exercício físico, assim, é incrível, bicho. É por isso que a gente vê e fala assim, cara, o meu avô bebia, fumava e vivia 90 anos, mas não parava, ué. Trabalhava na fazenda, na roça, na lida todo dia. Acordava de madrugada. Acordava cedo, tirava leite, arrumava uma cerca, montava num cavalo. Mas, olha aí. Exercício físico, cara. Exercício físico é tudo, bicho. Cara, não é pra vocês beber e fumar, tá, seus infelizes. Mas, assim... Mas se for beber e fumar, faça atividade física. Andava de bicicleta também. Se for beber e fumar, vai pra academia. Pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente vai até de patinete pros lugares. O patinete nem é de empurrar o pé mais, né? Hoje em dia a gente fala, por isso que as crianças também estão
Cada vez mais obeso, cara. Hoje o moleque ele fica o dia inteiro vendo TV e meio jogando videogame. E quando sai de bicicleta motorizada. Exato. E eu fui uma criança gorda, viu, cara? Então, assim, e na época que ninguém era gordo. Então, assim, era gordo porque eu queria mesmo. Comia. Cara, que da hora, velho. Vamos abrir pra pergunta? Tem mais uma pergunta aí, né? Não, já foi feita. Foi já? Flávia, vem aqui, você quer fazer uma pergunta pra ele, né? Vem cada um custando a sua voz, ó. Pergunta, minha querida. O microfone mais aqui. E aí, Vávia, tudo bem, Fia? Olha, eu comecei o processo de emagrecimento em janeiro. Eu e meu filho. Meus parabéns, Flávia. A gente treinava na garagem, porque o meu tio tava montando um estúdio e a gente queria esperar para treinar com o meu tio. Então a gente treinava, corria na praça. Só que eu percebi que, apesar de perder a gordura, eu achei que eu ia ficar mais disposta, que eu ia conseguir fazer as coisas que eu não fazia antes. Mas mesmo perdendo a gordura, eu fiquei cansada, exausta, não tinha vontade de fazer nada. E os exercícios eu fazia porque o Davi falava, mãe, vai fazer e nós vamos fazer. Só que eu pensei que seria diferente. Por que eu senti isso? Porque assim, ó, meus parabéns, viu, pela mudança, cara, muito bacana, assim, todo mundo que começa, decide mudar, pra mim é sensacional, né, porque o primeiro passo é a pessoa decidir, cara, eu quero, né, eu tenho uma frase que eu falo muito que é assim, ó, quando a dor da tua realidade atual é maior do que a dor da mudança, é quando a gente muda de verdade, cara. Sim. Então isso é muito bacana. Por que isso acontece, Fia? Porque o começo do processo de emagrecimento, ele é um processo de desnutrição, você come menos e gasta muito, isso gera muita sobrecarga num corpo que já é doente. Então, no começo, você tem que passar pelo ruim para ficar bom. Então, no começo, você pega um corpo que já está doente e você gera um estágio de nutrição nele. Então, a tendência é você se sentir menos disposta, mais cansada, com menos força, cada vez isso até chegar uma hora que melhora. É por isso que quando a gente faz um tratamento bem estruturado, a gente não deixa isso acontecer. A gente entra com suplementação, com mineral, com vitamina, com uma série de coisas para você não ter esse quadro de disposição. Mas isso é normal, tá? O que eu posso te falar? Passa pelo ruim que vai ficar bom, Fia. Vai chegar uma hora que essa curva ela começa a subir e melhorar. A gente começou a suplementar, né? Tomar as vitaminas certinho, melhorou. Isso. Só que eu ainda dependo muito do pré-treino para ter uma energia. Aí não tem um problema, tá? Não tem um problema você depender do pré-treino ali para ter uma energia nessa fase. Porque pensa assim, ó. A comida é a fonte de energia que nós temos. O seu corpo, ele usa a comida para produzir energia. Se eu não te dou comida, eu não dou energia para o teu corpo produzir, entendeu? Então você fica com uma deficiência energética no teu corpo. Isso gera uma redução do metabolismo. É por isso que é muito comum das pessoas o quê? Perde peso e para, estagna. Aí o peso não desce mais. Porque o teu metabolismo ele vai se reajustando com o processo. Ele vai acostumando. Ele vai acostumando. A gente chama isso de termogênese adaptativa, entendeu? Isso é uma das maiores dificuldades do emagrecimento. E ele tem que fazer o quê? Aí você tem as estratégias, que Então, porque assim, na minha cabeça, como eu tive 4 filhos e uma gestação gemelar, eu engordei muito. Então, eu achei que aquela gordura que eu tenho no abdômen, ela nunca ia embora. Esse era meu pensamento, que só ia resolver com plástica. Não, ela vai, filha. Então, aí você vai lutando daqui e dali. Ó, plástica não resolve gordura, tá? Essa é outra percepção. É na paz. Você não fala isso, não. Não fala isso. Plástica não resolve gordura. Você não quer polêmica pra dar engajamento? Mas por que que não resolve gordura? Cara, porque Ela assim, não tira e joga fora? Como é que é? Mas a lipoaspiração é uma cirurgia. Se você pegar um cirurgião plástico bom, ele vai te explicar isso, cara. A lipoaspiração é uma cirurgia de refinamento. A gente chama isso de cirurgias de refinamento. Que é você pegar um físico com pouca gordura e lapidar aquele físico. Então, você pegar uma pessoa que tem uma quantidade grande de gordura, você não consegue retirar tanta gordura ao ponto de tirar. Tu tem um limitante físico, né? Pode ser que eu fale asneira, algum cirurgião plástico me corrija, mas se não me engano é 4% do peso. Você tem um tanto que tu pode tirar, entendeu? Então você não consegue tirar toda a gordura do corpo, sabe? Você tira um pedaço dessa gordura. É por isso que a gente recomenda como se fosse cirurgia de refinamento. Então eu tenho várias pacientes minhas que eu encaminho para o cirurgião plástico. Falo, cara, vai procurar um cirurgião plástico e vai fazer uma lipo. Que é aquela paciente que já fez o processo de emagrecimento, sobrou aquela gordurinha chata na barriga que incomoda, ou flanco. Cara, lipo isso aí, resolve o problema, entendeu? Vai lá. Então aquela... Isso, entendeu? O primeiro é o emagrecimento.
Primeiro é o emagrecimento. E aí depois você vem. Qualquer cirurgião plástico bom, cara, ele vai chegar pra tu e vai falar assim, ó, quanto mais magro você tiver, melhor vai ser o resultado da sua cirurgia. Até mesmo porque Qualquer cirurgião bom. você emagrece muito, fica o couro, né? Porque aí o couro não tem como, por mais que faça atividade física, por mais que... Isso depende do quanto de peso você perdeu e qual é a idade que você tem. Né? Porque você tem, quanto mais jovem você é, mais colágeno você tem, mais saudável é a tua pele. Quanto mais negro você é, mais colágeno tem a pele. Então, peles mais morenas de pessoas mais jovens, cara, volta absurdo, assim. Até mesmo igual, tipo assim, uma mulher, por exemplo, que ela já teve gestação, igual no caso da Flávia, já teve gestação, engordou muito, por mais que ela emagreça. Depende do peso que você chegou e de quanto essa pele sofreu. No teu caso, por conta principalmente da gemelar, que aí acaba tendo um volume muito grande, provavelmente não resolve a flacidez. E aí você tem dois cenários, né? Flacidez pequena, você consegue tratar com tratamentos estéticos. Fotona, Ultraformer, bioestimulador de colágeno, você consegue melhorar bastante isso daí. E principalmente com o quê? Massa muscular. Pensa, você tem uma pele aqui. Quando eu estico o meu músculo, eu preciso de pele para cobrir esse músculo. Se você não tem pele para cobrir esse músculo, se você é magro, o que acontece? Tu faz estria, entendeu? Agora, se você tem pele sobrando, essa pele reestica e se aloca. Então, flacidez pequena, se você ganhar massa muscular, você consegue controlar a flacidez. Agora, flacidez de perda de peso grande, por exemplo, se eu perder 40, 50 quilos, aí a gente encaminha para abdominoplastia mesmo, sabe? Muito pouco provável que vá voltar. E treinar em jejum queima mais caloria do que eu comer alguma coisa antes? Não queima mais caloria, não queima. O treino em jejum, você vai achar muita coisa na internet falando que é melhor e tal, mas não existe nenhum benefício metabólico em si real, sabe? O que existe é que tem pessoas que treinam melhor em jejum e tem pessoas que treinam pior em jejum, tá? Então é tudo uma questão de quem é você. Você se sente bem treinando em jejum? Pode treinar em jejum, não tem problema. Mas para nós não tem diferença. O que acontece? Se você vai treinar em jejum, a gente precisa ter um preparo pro teu treino. Tua janta tem que ser mais carregada, porque eu preciso de ter carboidrato para esse músculo fazer força. Então a gente faz uma janta um pouco mais estruturada para essa pessoa treinar em jejum. Quem que eu recomendo treinar em jejum? Cara, a pessoa que trabalha às vezes 8 horas da manhã, tipo, às vezes não dá tempo da pessoa sair e comer. Aí o que a gente faz? Cara, uma janta forte, tu treina e tu vai almoçar depois, entendeu? Então tudo é uma questão de quem é você. O que mais queima gordura é o quê? É você treinar e você fazer um exercício aeróbico. E qual que é o aeróbico que mais queima gordura? O que você acha? Correr? Eu acho que é a bicicleta. Caminhar, cara. Queima mais do que correr. Você Sério? Perde mais gordura caminhando do que correndo. Mas por quê? Porque você tem as zonas... Você sua mais E o ideal seria fazer o depois ou antes? Você tem benefícios dos dois. Os dois, cada um tem um benefício diferente. Mas você queima mais caminhando por conta de zonas de termogênese que a gente tem. Quando tu trabalha em zona 2 e zona 3, que é a zona onde você está caminhando, batimento cardíaco está 130, tu queima mais gordura. Quando você passa para a zona 4, você entra em zona de anaerobiose. Tu começa a queimar músculo, não gordura. Então, correr queima mais músculo do que gordura. Por isso que para emagrecer, o melhor é a caminhada. Por isso que muita gente fica flácido correndo. E esse prazo, assim, seria o quê? 1 hora de caminhada? O que eu falo pra todo mundo é assim, quanto mais você faz, melhor. Se você não fazia nada e tu faz 10 minutos, top, melhor do que nada, entendeu? O que eu recomendo pra todo mundo? Cara, faz 40 minutos de academia e meia hora de caminhadinha. Tá show de bola, tu vai estar muito bem. Tem a última pergunta. Nossa. Como você trata a perda de massa magra e músculo para quem usa os remédios emagrecedores? Show, vamos lá. E isso aí tem uma ciência mesmo que a gente faz ali no consultório, né? Mas esse é um dos grandes diferenciais meus, tá? Esse daí foi o que me deixou muito conhecido, cara. Foi isso mesmo. A gente faz um compilado de alimentação com nutricionista. Aí a gente tem um método próprio de alimentação que a gente faz. A gente faz um compilado de exercício físico, que a gente tem um método nosso de treinamento. E a gente tem as medicações, que a gente pode usar suplementação, a gente pode utilizar hormônios. A gente tem várias estratégias que a gente faz para segurar essa massa muscular no tratamento. Você perde um pouco do mesmo jeito, tá? Perde um pouco do mesmo jeito. O estímulo catabólico, né, de estímulo de queima de massa muscular, ele é muito grande no emagrecimento, muito forte. Porque o músculo, ele é mais fácil de queimar do que a gordura, tá? É mais fácil você pegar esse músculo e transformar ele em energia do que pegar a gordura e transformar em energia. E o corpo ele não é que ele é preguiçoso, ele é eficiente. Ele sempre vai pelo caminho mais fácil, entendeu? Então você tem que fazer de tudo para não perder essa massa muscular. Treinar, se alimentar bem, suplementar, aí tu consegue segurar essa massa muscular. Que bacana. Entendeu? E em alguns casos você pode entrar ali com estratégias hormonais, sim.
Então, na verdade, o whey protein, ele não engorda, ele te ajuda a manter. Com certeza. É porque tem muita gente que, né, fala Que muitas acha besteiras, que o whey né? engorda. Tem muita gente que tem isso na cabeça, que você toma o whey é pra engordar. O whey é uma proteína. Pensa assim, ó, em vez de você comer 100 gramas de carne, tu toma uma dose de whey. É a mesma coisa. Proteína. Não tem diferença nenhuma. Por que então o cara não come 100 gramas de carne? Às vezes o cara não quer comer 100 gramas de carne. Toma whey, tá na rua, correndo, não quer comer um bife frio, tu toma whey. Whey é uma proteína. Na verdade, você tem estudo com whey trazendo mais saciedade, então tira a fome. O whey tira a fome, então tu pode utilizar o whey e você melhora a síntese proteica porque ele já é uma molécula mais digerida ali, é mais fácil a absorção. É muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Então é uma excelente ferramenta, pode utilizar à vontade, cara. Não existe isso, não engorda. Vai começar a trocar então o seu bife por um whey. Flávio, obrigado, viu, Bibi? Eu prefiro bife. Eu também. Eu Muito também. prazer, Trocar o tchau, bife. Mandy. Prazer é todo meu, Muito que é isso? obrigada, viu? Eu sou mais do bife também. Trocar o cara. bife? Falar, Não, Eu gosto de mastigar, bicho, então meu trem... Ô Murilo, mas já entrando assim, igual ela tava já falando, deixa eu te fazer uma pergunta sobre jejum. O que você... Eu ia falar disso. Você ia perguntar agora? Cara, eu quero sobre muito saber sobre isso, jejum. porque eu sou um cara que eu comecei a fazer jejum intermitente e fazer uma refeição por dia, 2. E assim, pra mim, como resultado, não só de emagrecimento, mas psicologicamente, de vida, eu achei muito benéfico. Eu queria saber sobre o que você fala sobre o jejum intermitente, sobre esse tipo de alimentação. Tá tendo agora essas dieta carnívora, dieta da selva, né? Tá tendo um monte de nome aí. Eu queria saber um pouco sobre isso daí. Eu sou curioso com isso. Vamos lá. Cara, todas essas dietas, você tem uma raiz científica que existe. O jejum é engraçado, ele não surgiu como uma estratégia científica, ele surgiu como uma estratégia religiosa, tá, cara? O jejum é praticado há mais de 10 mil anos ali, você tem todas as culturas a prática do jejum. E aí, através dessas práticas religiosas que os pesquisadores começaram a estudar. Tipo assim, cara, por que essa galera faz jejum e, por exemplo, tem um cardiovascular melhor? Então, você tem benefícios da prática do jejum, mas não quer dizer que é o melhor. Então, aí, de novo, a gente cai no quem é você. Tu se adapta bem ao jejum? Entendi. O que é a questão do jejum? Tu tem 3 tipos de jejum, que é o jejum de tempo restritivo, que é o que você faz, por exemplo, 16 horas sem comer, 8 horas comendo, de janela de alimentação. Você tem o jejum de dias alternados, que você passa um dia sem comer, um dia comendo. Um dia sem comer, um dia comendo. E você tem o jejum que você faz de mais dias. Eu já fiz esses todos aí que dias. você tá falando. De todos os Exato. jeitos. Os jejum de 7 dias, por exemplo, que chamam mais jejuns religiosos, eles existem ali como um todo. O que a gente tem de benefício, cara? É mais fácil para você fazer déficit calórico. Entendeu? Fica mais fácil de você comer menos. Fica. Então não é que ele tem um benefício a mais pro teu corpo, mas ele fica mais fácil de você comer menos porque tu tem menos tempo para comer, entendeu? Só que se você comer, vamos supor, no final das contas, cara, é tudo matemático. Se você gasta 2.000 calorias e você come 3.000 calorias, você vai engordar. Se você gasta 2.000 e consome 1.500, tu vai emagrecer. Então, se você comer 3.000 calorias em 8 horas ou em 16 horas, não faz diferença. Tu vai engordar Não, porque do mesmo tinha jeito. aquele negócio de falar assim, né? A indústria veio falando que você tinha que comer de 3 em 3 horas. Agora já tem uma galera falando que você tem que fazer jeitinho. Ai. Sempre Né? vai ter, cara. Então, assim, mas qual que é o certo, de fato, né? Cara, é isso. Não tem o certo. É tipo assim, ó, o que o Peter faz, velho? O ponto é esse. Tipo assim, ó, o que eu vou te prescrever que você vai fazer? Esse é o certo. Entendeu? O que existe é o quê, cara? Você precisa de ter uma quantidade de proteína, você precisa de ter uma quantidade de gordura e uma quantidade de carboidrato. E isso, assim, cada pessoa Cada pessoa é um. é uma quantidade. Eu sou uma Isso. quantidade, ele é outra quantidade. Perfeito, cada pessoa é uma. Porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem tua produção metabólica normal. E aí o que existe é o que é melhor pro Peter, entendeu? Se pro Peter é mais fácil ele não tomar café da manhã, ele almoçar e jantar só, show de bola. Sim, tá. Agora você às vezes sente muita fome. Eu vou te deixar 12 horas sem comer? Cara, tu não dá conta, tu vai ficar o dia inteiro pensando em comida. E aí isso vai ser muito mais prejudicial pra você do que tu tomar um café da manhã, depois comer de 2 horas, entendeu? E aí é muitas das vezes que a pessoa desiste porque acha difícil. Desiste que acha difícil. Então não existe uma fórmula mágica pra eu todo achei. mundo, cara, sabe? O que existe é assim, ó. O que o Peter se adapta? O que a Milene se adapta? O que o Murilo se adapta? E aí eu monto a minha estratégia nutricional em cima disso, entendeu? Então cada estilo, ele vem aí pra ficar. Todos esses extremismos, cara, eles não são certos, entendeu? O cara que fala assim, ó, o jejum é a única coisa que funciona, tá errado. O cara que fala que carnívoro é o caminho. Por exemplo, carnívoro, tem muita gente que mete o pau, fala, é uma bosta, não funciona. Mas se você tem estudo, por exemplo, pra quem tem crise convulsiva, pra Parkinson, você tem estudo dessas dietas porque você diminui a parte de carboidrato. Então tem pessoas que vai ser bom.
tem pessoas que vai ser ruim, entendeu? Então, todo o extremismo, ele é errado, cara. A dieta mais saudável que a gente tem é a dieta que a gente chama mediterrânea, que é a dieta dos italianos ali, né, dos espanhóis, que é, cara, é o quê? É uma quantidade de proteína saudável, é uma quantidade de gordura saudável, é uma quantidade de carboidrato saudável e é uma quantidade de álcool saudável, cara. Entendeu? Tem uma quantidade de tudo. É a melhor, cara. O cara tem um estilo de vida que faz o cara viver 100 anos. E eu acho que assim, o grande problema, na minha opinião, né, não sei, mas o grande problema tá no industrializado hoje. Ah, com certeza, cara. O industrializado é fogo, bicho. Tu tem muito conservante, é muito sódio, é muito tudo, cara. Muita gordura adicionada. Mas o whey é industrializado. Cara, é porque aí você barrinha tem de cereal industrializado. Mas nem toda barrinha é boa, cara. Barrinha é outro mito, velho. Não quer dizer que barrinha é boa, entendeu? Ah, eu substituo uma refeição por barrinha. Cara, é melhor tu comer arroz e feijão, velho. 1000 vezes, tá? Quando a gente fala industrializado, principalmente embutidos, tá, cara? Não é todo industrializado. O que é muito ruim é embutido. Que aí você tem um fator cancerígeno maior, tu tem prejuízo maior. Mas não é todos os industrializados que são ruins. Você tem alimentos que são muito bons, entendeu? Até porque hoje em dia tudo é industrializado, cara. Tudo é. Entendeu? Tudo é industrializado. O que manda é como que você vai utilizar e as quantidades que você vai utilizar, entendeu? Até porque embutidos, por exemplo, embutidos industrializados são ruins. Mas se tu pegar um salame que teu tio fez lá na roça, cara, do porco e tudo, show, cara. É uma proteína, entendeu? Então, assim, tudo é uma questão de como mesmo, cara. E o sal, cara? O sal, eu vi um estudo esses tempos, né, falando que o sal, na verdade, ele não traz problema para pressão, né? Na verdade, ele melhora a pressão, mas tem que ser o sal integral e não aquele sal refinado que a gente consome e tal. Eu até substituí o sal daqui da minha casa. Eu não compro mais aquele... Porque diz que esse outro tem um monte de sal, de sais minerais e tal. O que você me fala sobre isso, sobre o sal? Cara, eu sou fã de sal, velho. Sal é top, cara. Come um bife sem sal, bicho. Não dá pra comer, cara. Não desce. Tudo é quantidade, velho. Mas realmente, esse sal refinado, ele é mais prejudicial do que o sal integral? Não é que ele é mais prejudicial, é que é melhor você utilizar um sal integral porque ele passou por menos processos industrializados, entendeu? Então você vai ter menos químico ali dentro, né? Sal, cara, sal é sal marinho, tá top. Sal integral, ótimo, sabe? Sal basal mesmo, né? Até o sal refinado dá pra tu utilizar, não tem um problema. A questão é a quantidade de sal que você coloca dentro dessa comida. Se você deixar o teu corpo sem sal, cara, teu corpo precisa de sódio, tu faz bomba de sódio e potássio, é o que faz teu coração bater, é o que faz teu corpo funcionar. A gente precisa de sal. Então, uma alimentação sem sal, ela é prejudicial. Existem poucas coisas na medicina que a gente tira o sal. Tirar mesmo por completo é casos raríssimos, entendeu? Raríssimos. Tanto que quando você vai na UPA e você toma um sorinho fisiológico lá, cara, que te faz bem, tem sal ali dentro. Aquilo é um soro com sal, entendeu? Então o sal, ele é necessário pro teu corpo e ele faz bem pra tua saúde. A questão são as quantidades. E um negocinho de sal daquele, cara, o soro fisiológico a 0,9%, ele vai ter ali, cara, mais de 6, 7, 8, 10 gramas de sal dentro. É sal pra caramba, cara. Caraca, velho. Então, assim, o sal, ele não é um vilão. O sal, ele é uma estratégia que a gente usa, ele tem que ser usado na quantidade correta. Se você põe muito, você traz prejuízo pro teu corpo pelo excesso. Se você tem pouco, você traz prejuízo pro teu corpo pela falta. Então o sal, ele é necessário. Necessário, você precisa do sal. A questão é a quantidade mesmo do sal. Entendi. Entendeu? E pra mim fazer um ovo, eu posso fritar ele... Melhor eu fritar ele no azeite, no óleo, na manteiga ou na gordura de porco? Rapaz, isso aí é uma guerra, viu, cara? Isso aí, meu irmão, Cara, então vai... Cara, o que Qual a gente... que é mais saudável? Ó, vou falar uma parada que Ou é polêmico, menos. hein, cara. Não, então... Ó, Pega esse corte já, Willer. Puta, cara, um dos mais saudáveis é o óleo de soja, cara, industrializado. Não. Não, mentira. É, cara, é. O óleo de soja? Cara. Não. Mais saudável que gordura de porco? Cara, pior que sim, assim. A gente toma cuidado pra falar isso, né, cara? Não, óleo de explica. canola ali, né, cara? Explica, não, pelo amor de Deus. É porque, assim, ó, na verdade, tudo que você colocar em excesso vai fazer mal. Você pode fazer com qualquer um deles, tá, cara? Qualquer um deles. O que a gente recomenda? Ao invés de você pegar e jogar azeite, jogar óleo, cara, tu pega, molha um papel e unta a panela, entendeu? E aí você frita com a panela untada. Se você fizer desse jeito, pode fazer com azeite, gordura de porco, com o que você quiser, cara, não faz diferença. Independente do qual você escolhe, se você banhar ele no óleo, ele vai te fazer mal, entendeu? Então, assim, ele vai te fazer mal. Você tá falando agora que a gordura animal é boa, é pra isso, pra aquilo, que a carne, a gordura da picanha não dá colesterol, nem nada, não, que tem que também, comer. cara.
Não, é porque assim, ó, da quantidade. tudo depende da quantidade. Toda carne que você consome, ela tem gordura, cara. Tu não tem carne 100% sem gordura, né? Ela vai ser 90% limpa. Tu vai ter gordura. Então, basicamente, todos os alimentos que você consome ali, cara, eles vão ter um pouco de gordura ali no meio, entendeu? Então, carne vai ter gordura ali no meio, um frango vai ter gordura ali no meio. Então, você tem uma quantidade saudável de gordura. Por exemplo, a gente pode utilizar castanha. Então, você pode utilizar a gordura da carne, não tem problema. Então, é tudo uma questão de quantidade mesmo em que você coloca, sabe? Tudo que você colocar em excesso vai ser prejudicial. O que é o problema da gordura, cara? A gordura é muito calórico. Pra ter noção, 1 grama de carboidrato vai ter 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Então é muito mais calórico. Então, tipo assim, tu pega uma colher de azeite assim, igual azeite é saudável, tá, cara? Uma colher de azeite tem 120 calorias. Ô, louco. Se tu botar muito azeite, meu irmão, tu vai ficar gordo. Tu não vai ficar saudável, entendeu? Entendi. Então é uma quantidade mesmo. É a questão da quantidade calórica. E aí você tem toda a questão da quantidade de ácidos graxos dentro dessas gorduras, entendeu? Então você tem o azeite, que é o azeite extra virgem, ele é um azeite mais puro, é uma gordura mais pura, ela não é saturada, entendeu? Então ela traz mais benefício para tua saúde, né? Você tem uma gordura trans ali, que é uma gordura que é mais lesivo pro teu vaso, entendeu? O que eu sempre falo para todo mundo? Cara, você pode comer o que você quiser, desde que você tenha quantidade. Ah, eu prefiro o meu ovo na banha de porco. Beleza, cara, raspa um pouquinho, unta a panela, né? Nunca banha, unta. Sim. E manda pra dentro, velho. Obviamente que uma batata frita já não é saudável. Você manda... Aí essa daí você pode pôr qualquer coisa que ela não vai ser janta, saudável, né? Cara. Um peixe frito, ou o que não pode é mergulhar no óleo. É isso. Porque quando você banha, cara, você manda óleo pra dentro e aquilo ali fica muito calórico. Entendeu? O brasileiro em si, cara, apesar da gente ter muita fritura, a gente é muito saudável, por natureza. Só pra tu ter uma noção, nos Estados Unidos, cara, isso foi um choque pra mim, assim, que eu tava lá em Boston, eu pedi uma pizza e os caras me deram um sachê de óleo pra jogar na pizza. Então os caras comem óleo, velho. Entendeu? Então, assim, isso daí, meu amigo, não interessa o que você pôr, velho, vai fazer mal, entendeu? Vai fazer mal. Entra na questão da quantidade mesmo. E eu sou um grande fã de azeite, cara. Eu bebo azeite, adoro azeite, assim. Mas que é um negócio que não vai beber teu azeite todo dia, sabe? Essa vai ser polêmica, do Essa vai... Nossa! Essa é polêmica, cara. Eu tenho um amigo meu que ele sofre date pra caramba, cara, com isso. Cara. Ele fala, o óleo de soja, o óleo da canola, cara. Porque, assim, são óleos que eles são feitos pra você fritar, sabe? Então, eles são óleos que eles aguentam altas temperaturas ali. Não, beleza. E o azeite, ele aguenta... Não. Alta temperatura? Porque tem muita gente que fala isso também, que o azeite ele não pode ser... Aí ele vira um óleo. Vira um óleo normal. Você colocou ali para fritar, então se ele pegou a alta temperatura, ele perde. Exato. Perde as propriedades dele. Então não é indicado fritar um... Não é indicado também, só vai ficar caro a tua fritura. Você só vai estar gastando azeite fritando. O que a gente recomenda é o quê, cara? Azeite, só que você põe uma gota de azeite e espalha com o pano, assim. Porque você unta a panela, ela não gruda, entendeu? Eu prefiro azeite, eu gosto de cozinhar com azeite. Minha esposa cozinha com azeite por causa do sabor, entendeu? Sabor. Legal. Ó, eu queria assim, pra gente chegar aqui no bloco final, eu queria fazer algumas perguntas pra você mais diretas, né? Pro Murilo, o que é saúde de verdade pra você? Cara, pra mim, saúde é você ter um corpo que te permite fazer tudo o que você quer, que te permite ter relações com as pessoas que você gosta, que faz você acordar e se sentir bem consigo mesmo e que faz você tratar as outras pessoas bem, cara. Então, pra mim, saúde é isso, entendeu? Cada pessoa vai ter um corpo. Esse corpo ele não te prejudica, ele só te traz benefício. Então, tem pessoas que se sentem bem assim, sendo mais magrinhas. Show, cara. Pessoas que se sentem bem tendo um percentual um pouquinho mais alto. Você não precisa ter um percentual, cara, pra ser um homem saudável, você não precisa ter um percentual de 8%. Tu pode ter um percentual de 15, de 20. Tu vai ser um cara saudável, entendeu? Tu vai estar bem, cara. Beleza, tamo junto. Então, eu acho que é o corpo que você se sente bem. É o corpo em que você faz as coisas do teu dia a dia sem ter prejuízo com aquilo. E é um corpo onde você tem as interações que te fazem ser bens. Então, eu acho que eu já vi pessoas, cara, que sacrificaram relacionamento com a esposa, às vezes por conta de um objetivo de estilo de vida. Cara, às vezes será que isso vale a pena, entendeu? Aí pode ser, aí tem pessoa que fala, mas ela não era a esposa certa, tá? Pode ser. Às vezes ele encontra uma outra pessoa que tem o mesmo estilo de vida, então tudo bem. Então assim, eu acho que saúde é muito mais um contexto geral, cara, do que só isso. Então pra mim hoje, é igual eu te falei, eu já fui um cara, velho, de 118 quilos, cara, gigante. Hoje eu me considero mais saudável, cara. Entendeu? Porque hoje eu saio pra jantar com a minha esposa, antes eu não saía, eu era um cara que eu ia pra festa, levava as marmitas, velho. Antissocial, entendeu? Não bebia, não fazia nada, cara. Hoje eu saio com meus amigos, eu consumo... Cara, isso é vida. Eu penso assim também, esse equilíbrio aí é vida. Entendeu? Isso é saúde pra mim, cara. Então, eu acho que cada um tem o teu panorama ali.
Murilo, o que você diria para alguém que quer começar a se cuidar hoje? Cara, tu que tá me ouvindo aí, quer começar a se cuidar hoje, começa ontem. Não deixa pra amanhã, velho. Se hoje tu acordou e tu tomou a decisão de mudar de vida, tu levanta do sofá, vai pra academia agora, cara. Não deixa a mudança pra depois. E não desista, velho, porque tudo que vale a pena dá trabalho. Não tem nada, cara. Muito bom. Tu construiu uma carreira muito bonita de empresário e tudo, cara. Deu trabalho. Muito. Tudo que vale a pena dá trabalho. E então, continua dando trabalho. E vai ser pro resto da vida, cara, porque tudo aquilo que é bom dá trabalho. Então, assim, cara, não se importe com o que as pessoas falam de você. Teus amigos vão te zoar. As pessoas próximas de você vão falar mal de você. Quando você começar a ter uma autoestima melhor, as pessoas elas vão te criticar. Vão. Entenda incomoda, que né? Incomoda, cara. Todo mundo, as pessoas que veem você fazendo algo que elas não dão conta, elas vão se sentir prejudicadas com aquilo. Então, não desista, não ligue para o que as pessoas vão pensar de você. Faça o teu projeto, o teu propósito e mantenha firme. Vai ser difícil, cara. Eu sou um cara muito realista, viu, velho? O cara pisa no meu consultório e fala, é fácil? Não, não é. Não. É difícil, velho. Mas tu consegue, entendeu? Então não desista, cara. Murilo, se você pudesse mandar uma mensagem hoje e você soubesse que essa mensagem ia chegar no WhatsApp do mundo inteiro, todo mundo, qual que seria a mensagem que o Murilo ia deixar pro mundo? Cara, puta, assim, do ponto da minha cabeça que eu penso agora é não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Eu acho que eu já vi muito sonho morrer, velho, porque o cara deixou pra amanhã. Aí o amanhã vira daqui uma semana, vira daqui um mês, vira daqui 6 meses, aí quando esse cara passou a vida inteira condenado em uma vida que ele nunca foi feliz. Então eu acho que quando você tem aquele fogo da mudança, que às vezes vem, cara, da gente do nada, bicho, tu faz agora, velho. Tu faz agora. Ah, mas eu não sei como. Cara, descobre no caminho, velho. Sabe? Começa a fazer, Deus vai abençoando, cara. Eu falo que a gente dá o passe e Deus põe no chão. Então ele vai abençoando, a gente vai descobrindo como fazer as coisas. Então é isso pra tudo, cara, tudo. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, cara. A mudança, ela começa no agora, sabe? Não tem nada pior, cara, do que você ser uma pessoa com potencial. Nada pior, velho. Tu precisa ser uma pessoa de ação, cara. Porque o potencial é potencial pro resto da vida. Agora, a ação é o que manda, cara. Então acho que eu falaria isso, assim. Caraca, velho, que bate-papo sensacional. Daria pra gente conversar aqui. Era 3 horas até amanhecer tomando uma. Gente, eu quero agradecer a você que ficou aqui até agora, né? Esse mega bate-papo, muito aprendizado. Muitas fichas, né, que caíram aqui, né? Muitas questões de crenças que a gente tinha foram mudadas, né? Então teve muito assunto polêmico. Fico feliz por você que ficou aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros, né? Patrocinadores que estão com a gente. Decon, Dr. Ícaro, Construrama, Cleantech. Muito obrigado a todos vocês. Dr. Murilo Abdala, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um grande prazer te receber aqui. Fico feliz por ter aceitado o nosso convite. E é isso, bebê. Meu irmão, tamo junto. Obrigado. Bom demais, cara. Foi bom pra caramba, cara. E sempre que precisar de um mineiro pra falar, vocês vão me chamar. Com certeza chamarei. E ele falou assim, gente, tô play, vamos. Bora, tem dessa não. E ó, já vai ter uma paciente aí, viu? Eu já vou estar lá. Ó, isso aí. Conta comigo, filha. Vamos tentar na agenda do rapaz, que come concorridíssimo. Dá um jeito. Dá um jeito. Isso aí, galera. Obrigado a todos vocês. Grande beijo, turma. Todos com Deus e até a próxima.